Assistiu alguma Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do podcast dos dois, aqui no YouTube, neste canal, senhoras e senhores, onde contamos com a sua participação e de imediato, né, Cristiano Silva, aqueles recados básicos. Dê like, te inscreve no canal, assina, compartilha, espalha geral. Ativa notificações. Ativa notificações, porque hoje... que é isso? Olha, foi 1 ano e meio negociando para vir para dar entrevista. Que mas dificuldade. Até que... Mas a estrela Mas é assim, é a entrevista cara. É a entrevista cara. A barata... Cara né? ou caras? Revista Caras. Caras, pode ser. Adivinhe! Haroldo de Souza. Olha, gente, Obrigado, é Haroldo. um prazer estar aqui. E como vocês disseram aí, foi um parto difícil, mas em função do meu momento. Eu não tenho saído mais, eu fico praticamente em casa, lá no sítio da Vanilza, da sogra. Em Capela de Santana? Exatamente, cuidando dos passarinhos, né, plantando alguma coisa. E não saio, só saio para ir à Arena ou Beira Rio, né? Uhum. E aí fica difícil, então estava complicado de atender esse honroso convite de vocês. A última vez, inclusive, a semana retrasada, parece que as coisas não queriam dar certo. Eu tenho um carro que eu tirei ele em 2008, está comigo até hoje. Nunca... Esse é o Trovão Azul? Nunca o trovão me deixou na mão. Pois eu preparei e tal para vir para cá semana passada. Isso. Chave na ignição, quem disse que ele pegou? Eu digo, não, mas o problema é aqueles dois gordos lá. O problema não é meu. É verdade. Então eu falei para Carlos, digo, não, Carlos, esse negócio aqui tá mal contado. Tá amarrado isso aqui? Não, tá amarrado, tem mandinga nisso. Que é para mim não ir. E aí... Mas pior que é verdade, isso tem coisa que não é para sair mesmo. É verdade. E aí chama o mecânico que é de Portão. Aí ele, seu Haroldo, só posso ir às 2h da tarde. Digo, então já era. Já não tem Já problema. era. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar, porque faz tempo que eu não participo assim, de um encontro com duas pessoas que eu quero também. O nosso querido Almirante. Almirante. Obrigado, Haroldo. Almirante, eu sei das histórias dele. Vamos contar. Mas deixa ir para outro programa. Não, eu vou deixar eu vou levar ele livre hoje. Isso aí. Porque sabe como é que é? Faz tempo que a gente não se encontra e tal. E o gordo aqui, né? Cristiano Silva. Cristiano Silva, né? É um fenômeno. O Cristiano foi da segurança, não foi? Não, eu servi no Exército. Serviu no Exército, né? Só o máximo que eu cheguei. Não, e deu. Ficou 11 meses. Na um ano só na pé. Polícia Especial, é? Polícia do Exército. Que coisa linda. Pelotão de Investigação Criminal, famoso PIC. Se mete, vai. Tá com quantos anos, Haroldo? Tá com quantos anos? 78, feito agora em dezembro. Eu somo já os 9 meses da barriga da dona Luzia. 79. Como é que é o nome da tua mãe? Luzia. Olha aí. Porra, o nome da minha mãe, cara. Luzia. Olha aí. Minha mãe morreu cedo, cara. Minha mãe morreu com 39 anos. Sacanagem, né? Mano. 39, eu tinha 18 anos. A minha faleceu cedo também. A minha morreu semana passada, tinha 80. É brabo, né? É, brabo. Mas Que faz falta, né? Mãe Não, é o ser mais importante que tem no mundo. Não tenha dúvida Quando o disso. filho berra, a primeira palavra diz mãe. Verdade. E é assim, não adianta. Eu sinto falta até hoje. Olha que, como faz tempo, né? Faz muito tempo. Mas, Haroldo, tu tá ainda com uma vitalidade impressionante, hein? Mandando bala nos jogos, cara. Pois é, mas eu tenho uma companhia comigo há muito tempo, que é a asma, né? Minha asma me acompanha há 77 anos. Eu tinha 1 ano de idade, e no inverno lá na cidade de Castro, no Paraná, minha mãe estava lavando roupa e depois saiu, não sei onde é que foi, e eu subi no banquinho que tinha perto de um tanque de lavar roupa e mergulhei na água gelada. Quando a minha mãe tirou, eu peguei essa asma. Então, essa asma evita que eu não possa fumar, eu fumo. Não posso beber, eu bebo. Não posso ir para a noite, muita noite, mas eu vou. Tá. E eu acho que é isso e mais a energia de uma pretinha que eu adoro. Não pode falar pretinha hoje em dia, porque... pode sim. Esse cara é racista. Racista é a mãe do Badanha. Tem esse negócio. A minha pretinha que me segura, Nossa Senhora Aparecida. Então, sempre que eu preciso de alguma coisa,
né, que eu não estou bem, estou indo para um jogo, que preciso trabalhar, porque na minha vida eu não consegui juntar dinheiro. O dinheiro que eu ganhava, e sempre ganhei bem, graças a Deus, eu consumia com as mulheres. Com festa, com boemia, com viagens. Então não guardei dinheiro, então eu preciso trabalhar até o último suspiro. Mas eu vou levando. E com essas, como é que se diz? Com essas precauções que eu tenho de fumar E de beber. e de beber, isso aí me mantém na conserva, né? E eu com 78 anos, eu acho que se eu ficar por aqui, enquanto eu estiver por aqui, eu acho que eu vou narrar futebol. Porque isso aí está no meu sangue, tá? Está dentro de mim, não adianta, porque eu jamais imaginaria assim que eu fosse chegar a esse ponto que eu cheguei, né? Fazer 11 Copas do Mundo ao vivo e tal. Mas já que eu cheguei até aqui, eu vou continuar um pouco mais, né? Não mais viajando, que é a única coisa que eu peço, mas não quero ser escala de nem Curitiba, nem lugar nenhum. Nem interior nem Curitiba, aqui? nem Esportivo, nem Bento Gonçalves. Sim, O negócio é Arena e Beira Rio. Sim, sim. E aí a gente fica mais fácil para mim. E a família é grande, né, Haroldo? É? Tua família é grande. Tu tem quantos filhos? Eu tenho 11 filhos. 11 filhos! É, E a com- fábrica fechou há um pouco time de tempo. futebol. 11, mas são 4 mulheres e 7 homens. Puxa. Uma mulher, filha minha que mora na Itália, que nasceu lá, que eu vejo bem muito difícil, faz anos que eu não vejo. E tenho, mas esses 11 filhos eu com 7 mulheres, né? Eu não sou de castigar, mas eu tive uma mulher parir 11 filhos. não tem Não como. tem cabimento. Antigamente era assim, né? Antigamente era Antigamente era É. assim. Mas vem cá, essa Mas tua eu sou filho único e aí eu Filho contrarei o velho Benedito, o Nego Benedito. Ô, Haroldo, Contrariei ele. o Benedito, teu pai. É, Nego Benê. Nego Benê. É, meu pai negrão e minha mãe italiana. E aí deu Deu Haroldo de nisso. Souza. Deu nisso aqui. Haroldo de Souza. Deu nisso. A força do isso, negro e do Da italiano cabocla. também. É, cabocla praticamente, que minha mãe era neta de italianos, né? Ah. Então deu nisso aqui. Ô, Haroldo, tua filha italiana foi de uma viagem dessas, Foi. uma Copa do Mundo, e tu... Foi de um acidente de percurso, mas aquelas coisas que vocês sabem que acontecem e que gente- você tem que assumir, É. né? Então você assume e leva o barco. Mas olha, você assume, mas não precisa vir para cá. O que é? Sabe? Foi Copa do Mundo que... Foi uma viagem que eu tive com o Atlético Mineiro, para aquelas bandas lá. Lá em Tu Minas tava, tu ainda? tava na Itatiaia, então. Itatiaia de Belo Horizonte. E aí tu... E aí sabe como é que é? Aquelas aventuras, né? O cara jovem, 20 e poucos anos. Você entusiasmado, né? Com tudo em cima. E aí, Bombando. Aí acontece, fazer o quê? Né? Ah, tá bom. Mas está tudo bem, é de Sumiu, uma velho. família boa, nunca faltou nada para ela, então absoluta tranquilidade. O Haroldo de Souza. Antes de chegar no rádio, Jacarezinho a cidade, né? Eu nasci em Jacarezinho, na Vila Interior Maria. do Paraná. Interior do Paraná, norte velho do Paraná, fronteira com o estado de São Paulo. Jacarezinho, aí tem Marcos dos Reis, que é a divisa, Rio Paranapanema, Ourinho já é São Paulo. Antes de entrar pro rádio, foi caminhoneiro. Foi. Como é que foi essa história de parar num caminhão, na boleia do caminhão? Olha, porque meu pai trabalhava com caminhão, era caminhoneiro. E eu com 14 anos, a hora que eu comecei a alcançar o pedal, meio de pé ainda, eu comecei a dirigir. E aí comecei a ajudar o pai, né? Quando eu tirei a minha carteira de profissional, carteira de motorista, que na época a gente falava carta, quando eu consegui minha carta, eu fui trabalhar com caminhão. Mas trabalhei pouco tempo, trabalhei 3 anos. Eu fiz muita viagem de Castro até Santos, depois de Londrina até Santos. Até o Porto Santos. Porto de Santos, carregando café num Mercedinha 1113, aquele azulzinho, bico chato. O bico chato. Isso. Queixo duro. Andava, que é uma coisa de louco naquela época. Aquele caminhãozinho andava, rapaz. E depois eu peguei um F600, Ford F600, que também era muito veloz, né? Eu estava ali 7 mil, 4 mil, 5 mil quilos e se mandava. Mas eu tinha, com 12, 13 anos, eu já estava morando em Castro. Meu pai foi transferido para lá, ele trabalhava no Ministério da Agricultura como motorista. E tinha programa de auditório, eu ia participar do programa de auditório
só para entrar no concurso de locutores esportivos. E eu ganhei várias vezes, né, narração fictícia eu sempre gostava de fazer São Paulo e Corinthians, que ali era a influência do rádio de São Paulo, a Rádio Bandeirantes e a Rádio Tupi. A Bandeirantes de São Paulo, porque a daqui não presta. A Bandeirante lá que é boa. E aí a Rádio Bandeirantes, cadeia verde e amarelo, então eu... E Fiore Gilhote. Fiore Gilhote, na Tupi o Pedro Luiz. Pedro Luiz. Exatamente. Valdir Amaral, depois da Globo. Valdir Amaral, Globo do Rio, né? Mas a Bandeirante tinha o escrete do rádio, que era o Fiore Gilhote, o Flávio Araújo, o Enio Rodrigues, os 3 principais narradores. Os comentaristas eram Mauro Pinheiro, Mário Moraes, e o Mário Moraes, que depois acabou vindo comentar comigo aqui na Rádio Gaúcha, na década de 70, né? Logo no final de 70 ali. O Mauro Moraes é dos Pampas aos Seringais? Não, aquele é o Sérgio Moraes, gaúcho narrador. Narrador, exatamente. O Mário Moraes era o comentarista, o mais famoso comentarista do rádio esportivo brasileiro, que formava a dupla com Pedro Luiz e Mário Moraes, foi uma sumidade no rádio paulista, e depois ele formava a dupla com o Fiore Gilhote, né? E aí nós estávamos aqui sem comentarista na briga com a Rádio Guaíba, que tinha 2, que era o Osterman e o Lauro, e nós não tínhamos. E aí o o Nelson Sirotsky pediu uma sugestão e falou em Mário Moraes. Eu digo, Mário Moraes não vai trabalhar no Sul. Né, vamos tentar. Tentou e ele conseguiu, ele veio para cá. E aí nós formamos dupla aqui. Para mim foi Isso já na década de 70. Foi uma realização profissional que vocês nem imaginam. Puxa vida. Imagino. Eu via o cara? Eu dirigindo o caminhão e eu via Fiore Gilhote, Pedro Luiz, Mário Moraes. Eu digo, mas barbaridade, um dia eu tenho que conhecer esses caras. Né? E daqui a pouco eu estou trabalhando com o Mário Moraes do meu lado. Quer dizer, foi uma realização pessoal muito grande proporcionada para mim pela RBS. Mas o Mário Moraes demorou muito pouco, porque era muito bandido, o Mário Moraes. Bandido assim no sentido, sabe? A gente terminava o jogo do Beira-Rio e ia para cá, para o bar da Tia Maria, que tinha ali na José de Alencar, jogar sinuca e tomar cerveja. Então o jogo terminava, porque na época a gente respeitava o horário do futebol. O jogo era 4 horas da tarde. Claro. Não tinha essas palhaçadas de 8, 10 horas da noite. Eram 4 da tarde. Aí terminava às 6 horas. E eu e o Mário, nós vínhamos a pé do Beira-Rio até o bar da Tia Maria. E aí ela já estava com o freezer pronto de cerveja e salgadinhos. E aí o bicho pegava. E aí não tinha hora para acabar. Não tinha hora para acabar. E eu morava ali na Oscar Bittencourt, que era bem pertinho. Então eu estava em casa. E quantas vezes o Mário Moraes ia lá para casa e dormia no sofá. Daí quem é que porque já estava bebum. Nós chegava abraçado. E na época minha esposa era a Ivone. E a Ivone, uma paulista que eu conheci em Maringá. Aí a Ivone, mas de Você novo... é a primeira esposa? Pera aí, segunda. E aí, vocês querem me enrolar. A Ivone foi a segunda, isso, com 3 filhos, o Paulo, Carlinhos e a Patrícia. E eu morava ali na Oscar Bittencourt, pertinho. Então eu chegava e falava, mas de novo, vocês 2 bêbados. Pronto. Eu ia para o quarto dormir e o Mário dormia na sala, no sofá. No dia seguinte, eu iria para Gaúcha para trabalhar. Ele participava do sala de redação e eu apresentava o Esportes ao meio-dia. Esportes ao meio-dia. Mas chegava lá 11 horas e ele já tava tudo inteiraço. Já estava inteiro. E a gente, quando acostumado, né? Café tomado. Exatamente. Aí, quando eu terminava o meu Esportes ao meio-dia e já ia para o Porta Larga, que era uma tradicional bar ali. Atrás da 0 hora ali. Mas não era como é hoje o Porta Larga. O Porta Larga era onde hoje é a sede da RBS. Tinha uma Porta Larga porque era uma garagem, uma porta grande, inteiriça. E o seu Aleixo, que hoje é dono de uma rede de materiais de construções, e era do lado da rádio. E ali passavam grandes figuras, Paulinho da Viola e tal, e companhia. Sabe, tudo que vinha aqui tinha que passar no Porta Larga. E a gente já ia para ali a gente comia, ali a gente começava a tomar cerveja e ali começava a tocar violão. E passava a tarde. E o Mário saía da sala de redação e já ia para aí também. Então ele durou 1 ano aqui. Durou 1 ano, depois ele estava com problema de saúde e foi para São Paulo e 3 anos depois faleceu. Puxa vida. Mas daí a gente está no caminhão. Isso, no caminhão.
Então aí tu fazia concurso de locução nas rádios ali da região, ali de Castro, Jacarezinho, ali. Não, Londrina, né? Londrina. Mais Londrina. Aí eu fiz um teste, assim, aquele teste definitivo, né? Porque na Rádio Castro, onde eu comecei, eu era operador de som. E o falecido Douglas Pereira era o locutor, mas era só programa esportivo. E era o Gillette Press, que recortava a Gazeta Esportiva E ia com aqueles fechinhos de notícia para o estúdio. E aí o Douglas falou, você não quer tentar fazer locução? Eu digo, eu quero. Aí eu deixava ali funcionando tudo direitinho, dava a volta e entrava no estúdio com ele e lia as notícias. Quando estava faltando uma, ele estava lendo, eu voltava para colocar lá a trilha do programa. Então, era aqueles pratos, né? Não tinha esse negócio de hoje, era prato, um de cada lado ali e tal. Não era nem cartucheira, era prato. Não, cartucheira eu vim conhecer aqui. Não, cartucheira já era em Belo Horizonte. Mas e ali eu comecei. Mas depois, com esse negócio de caminhão, eu tive que largar. E aí eu estou viajando e tinha um concurso na Rádio Alvorada de Londrina. E eu fui lá e fiz o concurso. Fiquei em segundo lugar, eram 32 candidatos. Eu até esqueci. Narrador. Futebol. Aí eu voltei a trabalhar. Uns 4, 5 dias depois, estou voltando de Santos, no caminhão, e estou ligado na Rádio Alvorada, esperando alguma notícia, alguma coisa, né? E não é que sai mesmo a notícia, né? Nós fizemos o concurso e tal, fulano de tal, nem lembro o nome do rapaz, fulano de tal foi o primeiro, e o Haroldo Souza, não era nem de Souza, e o Haroldo Souza em segundo e tal. Eu digo, segundo lugar tá bom. Quem é que votava? Era o público? O público votava. Que legal e tal, não é segundo lugar, mas tudo bem. Passou uns 15 dias, eu chego de viagem de novo e na garagem lá onde eu parava o caminhão, tinha um telegrama. Imagina, na época do telegrama. Porque não tinha, era carta ou telegrama. Sim, não tinha. Não existia o celular. Não existia isso que hoje existe. Né? Hoje em dia a gente está dentro de tudo, né? Claro. Um telegrama, para mim, abrir o telegrama, era Padre Eduardo Afonso, da Fundação Mater et Magistra, Rádio Alvorada de Londrina e tal. Favor comparecer ao nosso escritório. Eu digo, opa! 1900 e quanto isso? 1962, 63. Mas tô velho mesmo, né? Está bem, Haroldo. Está experiente, Haroldo. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá, o padre Eduardo para mim, o negócio é o seguinte, aquele rapaz ganhou, mas o pai dele foi transferido para Curitiba, ele teve que ir embora para Curitiba e tal, você não quer... mas na hora, né? Tinha colocado minha camisa lunfa das casas pernambucanas, a única boa que eu tinha. Mas é por agora. E comecei ali, né? Assim, mais definitivamente, de forma oficial no rádio. Aí eu fiquei ali fiquei mais uns 2 anos. Rádio Alvorada de Londrina. Largou o caminhão? Larguei o caminhão. Aí fiquei funcionário, radialista, Deus o livre. Os caminhoneiros falaram, Bagos, você nunca vai conseguir isso. Não vai conseguir, eu vou conseguir sim. Bom, aí fiquei uns 2 anos e tal, e resolvi dar uma saída. E fui trabalhar na Rádio A Voz Araraquarense, Araraquara. São Paulo, meu negócio. Sim, mas lá em Londrina tu narrava os jogos do Londrina ali. Do Leque. Que na época era Londrina, Futebol e Regatas. Não sei porque Regatas, que não tinha nada. Não tinha nada a ver. O Flamengo, de repente. Também. Londrina, Futebol e Regatas. Do Carlos Antônio Franquello, grande presidente. Aí eu fui trabalhar na Rádio A Voz Araraquarense, porque a minha cabeça sempre estava em São Paulo, sabe? Sim. Puxa, eu tenho sonho. Pela influência. Eu quero narrar em São Paulo. Puxa, já pensou eu trabalhar no Secreto Rádio? Já pensou eu trabalhar na equipe 1040 da Rádio Bandeirantes? Tupi? Oh, meu Deus do céu, eu vou ficar mais perto. Aí fui para Araraquara, que eu tinha recebido um convite lá. Trabalhei lá 1 ano e meio, 2. Voltei com a Araraquara. Fazendo os jogos da Ferroviária. Voltei com a Ferroviária em 1966, que ela estava na 2ª divisão, e voltou para a divisão especial, mês de dezembro de 1966. A época da Copa do Mundo, né? Isso. Aí eu pedi a conta e voltei para a Rádio Alvorada. Aí na Rádio Alvorada, 1967, 68, o Londrina foi fazer... O Cruzeiro de Belo Horizonte, de Tostão, Piazza, Dirceu Oliveira, Hilton Oliveira, Dirceu Lopes. Dirceu Oliveira, não, Dirceu Lopes. Foram fazer um amistoso lá em Londrina. E naquela época, por não ter esses contatos que tem hoje,
a gente não tinha conhecimento de quem era quem no rádio, né? E o Vilibaldo Alves, de saudosa memória, tão titular da Rádio Itatiaia, foi lá e a gente pegava as coisas dos outros. Sabe como é que é? Pegava. Pra trocar informação. E tal. E aí o Vilibaldo estava ouvindo umas reprises de um gol meu na Rádio Alvorada, o Adivinha e tal. E eu, sei lá, passou. O Vilibaldo foi embora, eu não conhecia ele. Fiz um jogo amistoso. Aí passou um tempo, eu acabo chegando na Rádio Itatiaia, com o Vilibaldo lá. Aliás, o Vilibaldo tinha saído da Rádio Itatiaia para a Rádio Guarani. E por isso, eu tinha ido a São Paulo para tentar com a fita, aquelas fitas grandonas. Assim. Levei um rolo. Levei um rolo de fita com Ferroviária e 15 de novembro de Piracicaba. Gol do Maritá, gol do Teia, centroavante, que depois foi para São Paulo. O ataque da Ferroviária era Passarinho, Maritaca, Teia, Bazana e Pio. E eu levei para o Pedro Luiz esta fita para atender, sabe? Aí o Pedro Luiz ouviu e até falou assim, o Haroldo Fernandes estava na sala ali. Ele falou, estilo teu, né? Parecido contigo, né, Haroldinho? O Pedro falou para o Haroldo Fernandes, que era o segundo locutor do Pedro Luiz, um baita narrador também, que parou de narrar, não sei porquê, e trabalha na Prefeitura de São Paulo. Deve estar com uns 80 anos hoje também. Aí o Pedro falou, pois olha, você tem futuro e tal, mas nós não temos vaga agora. E me deu um cartão dele. Leva um cartão meu, talvez assim para me agradar, para fazer, sabe como é que é? Sim. Leva um cartão meu, daqui uns tempos você me liga de volta. Sim. Tá? Eu digo, tá, tudo bem, muito obrigado pela atenção, aquela toda, isso aí. Aí, eu digo, não, mas eu estou em São Paulo, eu preciso ficar aqui no lugar mais ou menos perto dessa esfera, né? E Belo Horizonte é ali encostado também. Sim. Peguei minha malinha e me mandei para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte sem nem conhecer ninguém, nunca tinha ido a Belo Horizonte. Com a cara e coragem. Cheguei desci na rodoviária, fui para a Pensão Oliveirense, que existe até hoje, encostado ali na rodoviária de Belo Horizonte. Me hospedei na pensão e tirei informações com o recepcionista, como é que é as rádios esporte aqui. Nós temos 4 rádios que fazem futebol aqui, Rádio Itatiaia, Rádio Guarani, Confidência, Universal, não sei o que e tal. Quem é boa aqui? É a Rádio Itatiaia. E é perto daqui, diz, naquele alto ali, me chamou na frente da pensão, me mostrou ali, ó, Rua Coromandel, aquele prédio branco lá. Digo, é ali que eu vou. E fui com a fita e me deu um estalo, cara. Peguei o cartão do Pedro Luiz e atrás, eu perguntei para o cara da recepção, quem é o diretor de esportes lá? Você sabe? Você é o Oswaldo Faria. Seu Oswaldo Faria, gente boa. Muita gente boa, procura o Oswaldo Faria lá. Peguei e escrevi, Oswaldo Faria. Boa, recomendo esse narrador ao amigo Oswaldo Faria, assinado Pedro Luiz. Meteu um chamegão ali. Azar é deles. Não sabia que o Vilibaldo tinha saído uma semana para a Rádio Guarani. Cheguei lá, eu queria falar com o seu Oswaldo Faria, não sei o que, Oswaldo veio, deu o cartão para ele. O Pedro Luiz, o Oswaldo sentiu também, né? Peso. Pedro Luiz Pompa me e mandou um circunstância. bilhete de São Paulo, porque Belo Horizonte não estava na faixa do eixo Rio-São Paulo, que mandava e acontecia, Sim. como ainda, mais ou menos isso ainda, né? Não, você chegou em boa hora, eu vou ver a tua fita e tal. Foi lá ver a fita, tá contratado. Fiquei. Eu, o Carlos Valadares, falecido Carlos Valadares. Vocês conheceram o Valadares? O Boca de Aratanha, um bocão grande e tal. Aí fiquei na Rádio Itatiaia 66, 68, 69, 70, 71. Pô, narrou o título do Atlético. Narrei o tipo, eu fiz a Copa de 70, mas era pool de emissora, cada pool tinha 4 emissoras. Sobrava para um narrador como eu, que estava começando, sobrava muito pouquinho. Narrei muito pouco, mas fui na Copa. Fez a Copa. Não interessa, foi a primeira. Presencial lá no México. Presencial lá no México. E em 71, eu fiz a volta do Atlético, naquele jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro, 1-0. Foi a primeira grande transmissão que eu fiz. Gol do Dario, que depois acabou vindo jogando. Campeão com o Inter. Exatamente. Campeão pelo Internacional, bicampeão nacional, né? Aí veio a Copa de 74 na Alemanha. Eu estou transmitindo Na Itatiaia também, 7-4. 74 na Itatiaia.
Aí eu estou narrando o Mundial da Alemanha. Eu estou em Dortmund. Isso aí. Vocês conhecem como eu, pupitres, né? Sim. Todo mundo sabe quem é quem e tal. No meio da arquibancada. Aquele monte de negro falhando, os papagaios, cambal. Já foi um bom tempo, né? Que viajavam. Eu fiz uma viagem uma vez, tinha 28 emissoras de rádio do Brasil acompanhando uma excursão da seleção. Imagina. Em 73, a seleção brasileira fez a sua maior excursão da história. A maior excursão que a seleção brasileira foi em 1973. Nós começamos jogo na Itália, podem olhar aí chamar no Google, Itália, depois Nigéria, Tunísia, Áustria, Rússia, imagina, Finlândia, Escócia e depois Lisboa. Imagina. São uns 2 meses de viagem. Foi 46, 48 dias. A maior excursão da seleção, e tinha umas 28 seleções. A comitiva de narradores, homens de rádio, repórteres, operadores, dava 5, 6 vezes a delegação brasileira, o número de seleção brasileira. O Brasil todo. Uma loucura aquilo. Mas o rádio, naquela época, mandava realmente. O rádio era o rádio esportivo que todo mundo hoje sonha e acha que faz, mas não faz. Não faz. O rádio do passado... nem perto. Nem perto chega, né? E aí eu estava fazendo esse Mundial, depois dessa excursão de 73, 74 fomos para a Copa. Aí estou narrando o Brasil, não lembro quem era o adversário, acho que Camarões, que o Valdomiro fez um gol, eu acho que foi Camarões. E eu estou narrando ali, quando terminou o jogo, o Paulo Santana, que eu não conhecia, encostou e falou, escuta aqui, ô mineiro, eu não sou mineiro, sou paranaense. Tá, então, paranaense, seguinte, aquele rapaz lá é meu chefe, é o diretor da RBS lá no Rio Grande do Sul. Ele mandou perguntar se você não quer trabalhar com a gente lá. Eu digo, me interesso, claro, né? Pensei comigo, digo, eu vou lá para o Sul, fico uns 3 anos, né? Firmo a minha carreira e venho realizar meu sonho de trabalhar em São Paulo. Aí terminou o jogo, acertei, tá? Mandamos a passagem então para ti. Aí mandaram um bilhete da Cruzeiro do Sul e tal para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, liguei, confirmou, né? Peguei a passagem e vim a Porto Alegre. Cheguei aqui, acertei com a O diretor Gaúcha. Que o Santana falou era o Sirotsky. Era o Nelsinho, né? Era o Nelson, que era diretor da rádio só na época. Tu tá sentindo um cheiro bom, olha só. Olha pra figuras especiais, pizza da Salve a Pizza. Salve a Pizza para Haroldo de Souza. Que entrevista maravilhosa. Tá chegando agora Haroldo de Souza, nosso convidado. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, deixa o seu recado, a sua mensagem no programa, porque Haroldo de Souza merece a sua participação, o seu recado. Foi difícil trazer o homem, ele tá aqui participando. Foi contra o Zaire. O gol do Valdomiro foi contra o Zaire, Haroldo. O Zaire. Eu busquei aqui no Google o gol do Valdomiro na Copa de 74. Haroldo, eu só tô... Quando você contou a história e ia até o pulo aqui para Porto Alegre, para a Rádio Gaúcha, mas já vem com adivinho e gente que se liga na gente? Já vem tudo junto? Você já tinha isso lá atrás? Como é que é? O adivinho eu comecei a contar para vocês e interrompi. O adivinho teve tudo a ver com o Vilibaldo. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu fui fazer o primeiro jogo, eu gritei adivinho. E o Oswaldo Faria na cabine, não, você não pode fazer adivinho. Eu digo, como é? Eu digo, meu? Não, o Vilibaldo faz isso aqui. O Vilibaldo tinha me ouvido em Londrina, naquele amistoso de 3 anos, e pegou adivinho. Tanto que hoje no Mineirão tem uma homenagem para ele. Sim, adivinha, Vilibaldo Alves. Eu digo, puxa vida, quem chega primeiro bebe água limpa, no caso ele. Como é que eu vou brigar? Um ex-caminhoneiro chegando na grande Belo Horizonte e vou brigar com o Vilibaldo Alves, que era dono de audiência. O Vilibaldo era o dono da audiência em Belo Horizonte. Itatiaia. Só começou a ameaçar um pouquinho com a chegada do Magrão. Eu na Itatiaia e ele na Guarani, na Rádio Guarani, que voltou para Itatiaia em 74, quando eu vim para a Rádio Gaúcha. A Itatiaia buscou ele de volta. Então eu fiquei sem usar o adivinho, o período que eu estive em Belo Horizonte. Esse gente que se liga na gente, ele nasceu aqui no Porta Larga. Porque um cidadão chegou para mim e falou o seguinte, dá um alô para mim, eu te escuto aí na Rádio Gaúcha, é o Magrão da Gaúcha, né? Eu digo, sou. Dá um alô lá para mim, lá. Esse é meu nome, eu moro no bairro Floresta aqui. Eu digo, bairro Floresta? Bairro Floresta, tem floresta? Eu digo, tá, tudo bem.
Aí eu digo, mas eu sou gente, hein? Gente sua. Gente que se liga na gente. Na hora bateu, né? Digo, gente que se liga na gente. Vou inventar isso. E comprei um caderno e comecei a fazer. E a receber cartas. Eu disputei recebimento de cartas com o Sérgio Zambiasi. Ele na Farroupilha e eu na RBS. Eu recebia, em média, 80, 90 cartas dia. Eu fiz um gente que se liga na gente, que quando eu cadastrei, quando fui vereador, fui cadastrado 110 mil pessoas. Meu Deus. Caderno de Grêmio e caderno de Internacional. Depois se perdeu no tempo, né? Não sei onde é que está. Agora, uma das minhas ex-esposas disse que achou, até estou indo lá buscar. Né? Estou terminando meu livro. Né? Essa ex-esposa é de número... 5. Como é que é o nome dela? Mas tem que citar. Não tem problema. É a dona Vera Maria, era comissária de bordo da Varig por muito tempo. Eu a conheci aqui. Quantos filhos com a dona Vera? Dona Vera, é o Guigo. O Guigo. O Guigo com a dona Guigo Vera. é famoso, o Guigo das jornadas de você mandar abraço. Eu tive um caso com a dona Vera, eu tinha 32 anos, ela tinha 17, vinha de Santa Maria. Depois ela sumiu, foi embora, foi trabalhar na Varig e morar em São Paulo. Depois nos reencontramos anos depois, já estava na Guaíba até. Estava com mau tempo com a sexta, que é a Elisa. Muito louca. Totalmente pirada, meu Deus do céu, que mulher louca, minha mãe do céu, rapaz. Essa muito mais me deu um trabalho, eu trabalhava na Guaíba, rapaz. Mas põe trabalho nisso. Uma mulher muito bonita, né? Bonita, moderna e tal. E o Pitucci é filho dela. O Pitucci também, o Guigo. O Pitucci a gente ouvia nas jornadas. Então eu estava ali no Estúdio Cristal da Guaíba e ela passava lá na frente e mostrava a barriga, assim, grávida, né? Aqui, eu tenho mais nada aqui. Ou seja, a hora que nascer, tu vai ver o que é bom para todos. Grande coisa, tem know-how, né? Tem know-how, não tem esse negócio. Aí nasceu o guri, o Pitucci, e ela na pressão, e guerra. Eu não podia sair de casa, ela me encontrava, era coisa, mas eu fui lá, registrei o Elisandro, meu nome, tem o nome de tudo e tal. Digo, olha, você cuida da criança, eu vou te pagar tanto por mês e você vai... E o que precisar é só me procurar. Mas ela começou a incomodar. E aí um dia se invocou. Eu estava morando aqui no Praia de Belas, já com a outra, a dona Vera. E ela chega e deixou o Pitucci com um mês e 10 dias na portaria e riscou. Mandou. Entrega para o Haroldo aí para ele que cuide. Ou seja, ela jogou assim, tipo, não sei o quê, eu deixo com ele. Ele larga dessa mulher, senhora que está com ele. E entra eu entro na jogada de novo circuito. Eu digo, pois agora não sai mais daqui. Briga feia, rapaz. Na justiça, não devolvi de jeito nenhum. Mas foi uma briga muito terrível. Para manter o Pitucci comigo. Hoje está com 27 anos, né? Formato. E aí, tocando o barco... Haroldo, eu quero saber, o Adivinhe, como é que surgiu essa ideia do Adivinhe? Gente que se liga na gente, você explicou. Mas o Adivinhe, como é que foi? O Adivinhe foi em Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Tinha um clássico Londrina e Coritiba. E o centroavante do Londrina era o Gauchinho. Gauchinho porque era gaúcho mesmo, mas que hoje mora em Londrina até hoje. Gauchinho já deve estar com uns 90 anos. A última vez que eu consultei, porque sempre eu estou consultando, vendo as pessoas que passaram na minha vida, e a última vez que eu vi ali no Google, ele está vivo ainda, o Gauchinho. E aí, eu cheguei no estádio, naquela época a gente tinha contato com os jogadores. Né? Sim. Hoje vocês não têm, vocês que são repórteres? Nem perto. Nada. Hoje nada. Nem treino a gente vê mais. Não vê mais nada. Nada. Naquela época, narrador, comentarista, repórter, operador de som, todo mundo tinha contato com os jogadores. E eu estou chegando no Vitorino Gonçalves Dias e o Gauchinho está na concentração, era dentro do estádio, no próprio estádio. E eu estou passando, o Gauchinho está na porta. E ele falou, Haroldo, adivinha se eu não vou fazer um gol hoje. Como adivinha? Não, então faz mesmo, Gauchinho, faz que eu vou com fé. 1-0, gol do Gauchinho. Mas na hora que ele fez o gol, eu lembrei, adivinha se eu não vou fazer um gol. E gritei, adivinha. E gol, Gauchinho, camisa 9 do Leque.
No dia seguinte, Cidade só falava no tal de Adivinho. Nasceu o Adivinho. Que corte, hein, Gui? Que corte pra gente colocar no ar com o Haroldo explicando o nascimento desse grito que consagrou Haroldo de Souza com o Adivinho, gente que se liga na gente e tudo mais. Tá chegando agora no nosso canal, curte, compartilha. Como é, Haroldo? Eu vou vender agora. Curte, compartilha, ativa notificações, deixa o teu recado para Haroldo de Souza, que hoje é o nosso convidado aqui no Dos Dois. Se tá chegando só agora, vai pro início desse vídeo, dessa entrevista, para acompanhar tudo que já foi dito por Haroldo de Souza, o nosso convidado aqui no Dos Dois. E compartilhe. E compartilha. Pega, tem aqui embaixo tem um compartilhar. Tem uma flechinha, você clica ali e você manda para onde você quiser. Pode ser para Instagram, Facebook, pode ser para WhatsApp. Manda esse vídeo para quem é fã de Haroldo de Souza e vamos combinar que todo mundo que cresceu ouvindo rádio no Rio Grande do Sul é fã de Haroldo de Souza. Que nos deixa muito honrados com a sua presença aqui no Dos Dois, assim como nós temos os nossos apoiadores também. Brilha na tela, Gui. Aqueles que nos ajudam com este programa que vai ao ar toda semana com um convidado especial. Hubble Celulares, está com problema no teu smartphone? Tá com problema? Hoje não dá para ficar desconectado do mundo, gente. Hoje você precisa estar conectado, esperto, ativado com as novas tecnologias. E a Hubble Celulares te deixa assim. Você tá desconectado com o mundo, tá com um problema no teu smartphone? Leva na Hubble Celulares que eles consertam. Cristiano Silva, por exemplo, já resolveu os problemas dele com a Hubble Celulares. Então, exatamente. E tá precisando também de acessórios? A Hubble Celulares te vende. Então, entra em contato com a Hubble Celulares que eles têm a solução para o teu problema. E também apoio da ProHub. A ProHub é quem coloca e faz a mágica. Gostou da estrutura aqui, Haroldo? Beleza. Espetacular. Verdadeiro estúdio, né? Estúdio de primeira, que é aquilo que a ProHub entrega, é um serviço de primeira para você. Tá com a ideia na cabeça? Chega aqui na ProHub que coloca no papel para você e vai para a prática, onde o sonho vira... Aqui é onde o sonho vira realidade. Esta é a frase. O sonho vira realidade. Cheio de romance, hein? Você sonha e transforma aqui tudo em realidade. Exatamente. E sonhar é um direito de todos. Exatamente. Eu tenho uma frase que quem não sonha não tem direito à própria vida. Tem que sonhar. Tem que sonhar. Tem que sonhar. E um dos nossos... Sonhar e correr atrás. E um dos nossos sonhos está se virando realidade nesse momento, entrevistando Haroldo Claro de que Souza, sim. imortalizando a história de Haroldo de Souza na internet. Haroldo sonhou, foi atrás e tá aí. Aí você sai, Haroldo, de Belo Horizonte. Em 74. Em 74, e aí Paulo Santana fez o meio da conversa ali. O meio campo. Vim embora para a Rádio Gaúcha. 1974. E começamos uma briga que foi muito boa, porque eu dei sorte, né? O futebol gaúcho não tinha ganho absolutamente nada até então. É verdade. E no primeiro ano que eu estava aqui, já 75, o Inter foi campeão, né? E a gente fez um trabalho muito bom na época. A briga era muito diferente, tinha uma diferença muito grande de audiência. Guaíba, né? A Guaíba fazia 80, sim. 75. E a gente ficava lá com 5, 6, mas nós fomos subindo, até dar uma encostada. Encostamos bem neles. Né? Em 75 o Inter foi campeão, 76 bicampeão. Aquilo foi se firmando. Hoje eu sou o único narrador no Rio Grande do Sul que narrou de corpo presente todas as conquistas de Grêmio e de Internacional. É verdade. Todas. Não, O levantamento é do Rogério Bel, que vocês conhecem bem. Claro, alemão. Aquele cachorrão, gente fina. Todos os títulos ao vivo, começando lá em 1983 com o Grêmio em Tóquio, no Estado Nacional. Né? O primeiro título nacional do Grêmio, Morumbi, São Paulo. Baltazar, 1-0. Baltazar Maria de Moraes Júnior, artilheiro de Deus. Né? E depois as conquistas todas do Grêmio, que são 5 ou 6 Copa do Brasil, 2 campeonatos nacionais. Libertadores do Grêmio, Libertadores. Graças a Deus, todas elas ao vivo. Eu fui o único locutor vivo que fiz essas transmissões. Né? Outro narrador foi o Armindo Antônio Rosoli. Já vamos chegar nessa aí. Você tinha dado um pulinho em Minas.
imaginava ia dar um pulinho em Porto Pra ficar Alegre 3 anos. e ir para tentar uma São Paulo da vida de novo. São Paulo da vida de novo. Não imaginava que ia virar tudo isso que virou. Não, aí eu conheci a mulher gaúcha, né? E aí Aí começou a casar. eu comecei Aí começou a casar. continuei a casar. Continuou casando esse. Aí foi casando e fui ficando. E agora em 2024 eu completo meio século de gaúcho. Já sou gaúcho. Sim. 50 anos de Rio Grande do Sul. 48 neste ano. 48 campeonatos gaúchos ininterruptos. Imagina, cara, que loucura. Cara, é tempo É pra cacete, muito cara. tempo. Eu não sei É minha idade. quantos anos tem. Eu tenho 49. Olha aí, verdade. É eu minha tinha idade. um aninho. Você estava nascendo e eu já estava fazendo um campeonato gaúcho. Por isso me respeita. E casando. Tu já tinha filho, batalha do terceiro casamento, fazer o campeonato gaúcho eu nascendo. Que Acho que eu devia estar no saco do meu pai, agora eu tava narrando. Era projeto, não era nem projeto ainda, o Haroldo já estava mandando bala. Que história viva que 48 anos aqui agora. ininterruptos de campeonato gaúcho. Cada vez que começa um campeonato gaúcho, eu marco. Eu digo, meu Deus do céu. E eu quero chegar aos 50, porque daí o resto daí é... Sabe como é que é? É lucro. É né? lucro, 50 anos de gaúchão, 50 anos de Rio Grande do Sul. E aí fecha todas, são 80 anos de vida. Ô, Haroldo, aquela equipe da Gaúcheira, tu narrador, quem era o comentarista? Comentarista, bom, comentarista era o Bezerra, mas como é o nome do Bezerra, que já faleceu também. Eram nomes que não tinha conhecimento. Os repórteres eram o Valdomiro Moraes, que faleceu cedo, o Cláudio Brito, que era o titular, Vianney Carlet, também já nos deixou, né? Sim. Regis Royer veio na sequência. O Darcy não estava contigo ali? Darcy Filho. Darcy Filho era o titular na época, o grande Darcy Filho. Então, o comentarista variava muito. Aí veio o Mário Moraes, aquela todo não deu certo. Foi quando o Nelson deu a atacada definitiva. Deu, agora nós vamos. Ou nós equilibramos, ou nós não vamos chegar a lugar nenhum. E foi lá e bombardeou a Guaíba. Foi lá e bombardeou com Osterman. Rui Carlos Osterman. Aí o bicho começou a pegar. Porque daí eu narrava, o Oster comentava e o Darcy Filho era o titular Da reportagem. das reportagens. Ítalo Gal era o plantão. Não, isso aí. Ítalo Gal, Não era o Érico Sauer? Não, era o que sai da Guaíba. É. Tinha um Eu outro- acho que o Ítalo Antônio foi em Augusto. 80. Manuel Almeida era o... Manuel Almeida, que nem sei onde anda essa criatura querida, era o plantão. E o Antônio Augusto estava O na Antônio Augusto. E o Guaíba. Antônio Augusto era da Guaíba, era Ranzolin, daí Ranzolin, Lauro, Belmonte E Antônio Augusto. e Antônio Augusto. Haroldo, Osterman, Darcy e... Ítalo Gal? Não, acho que é Manuel Almeida. Manuel Almeida. E depois Ítalo passou por ali. O Ítalo ficou começou em tempo. 80, 80 e poucos. Ali. Teve uns 2, 3 anos. Então essa briga daí começou. E aí equilibrou. Porque você veja bem, comentaristas Lauri no confronto, Pô. briga feia. Rui. E eu me firmando no Rio Grande do Sul contra o Ranzolin. E com um estilo completamente Totalmente diferente. diferente. Totalmente diferente. O Ranzolin, na seriedade dele, um baita locutor. Eu tive muita sorte em competir com o Armindo Antônio Ranzolin. Porque uma coisa é você ter um adversário qualificado, como era o Ranzolin. Outra é no dia de hoje. No dia de hoje eu tenho respeito a ele, José Aldo Pinheiro, acho que é um baita de um narrador. Né? Esse menino não, o Galo Missioneiro. O Orestes. Orestes de Andrade, que além de ser uma figura extraordinária, é um narrador também de mão cheia. Né? O Daniel Oliveira, que se firmou e tal. E eu não conheço outros, você entende? O Pedro Ernesto foi meu repórter. Né? Foi meu repórter de várias jornadas. Né? E até tem esse episódio que quando surgiu essa revista aí, Amanhã não? Essa que Sim, escolhe. Revista Amanhã. Que endereça e dá prêmio só para os caras da RBS. Uma coisa muito direcionada. E aí eu ganhei 6 anos seguidos como melhor narrador. E aí, na sexta vez que eu ganhei o título, uma senhora dessa revista se aproximou de mim e disse, olha, eu acho que a tendência agora está caindo para o outro lado, hein? Tu vai começar a perder. Eu digo, mas que engraçado, né? Como é que a senhora sabe que a pesquisa... Né, Mas tu ganhou quando tu estava na Guaíba. Eu na Guaíba, 6 títulos seguidos. O único cara de fora da RBS que ia lá para a festa era eu. E aquilo ficava meio fora do lugar, sabe como é que é? E aí quando a mulher falou, eu digo, mas então tudo bem, eu já estou sentindo.
numa boa. Mas é uma pesquisa que, ao mesmo tempo que eu tenho orgulho de ter sido 6 vezes seguido, eu não acredito nela. Não acredito. Nem quando eu ganhava e muito menos agora. Por quê? O Paulo Roberto Falcão aparece como narrador. Espera aí. Ah, não. Ué, só vê ali. Quando pega essa... Como é que é mesmo? Top of Mind, né? Top of Mind. Pega ali. Narrador. Agora aparece Pedro Ernesto. Vê quem é o segundo. Paulo Roberto Falcão? Não, Paulo Brito. Paulo Brito, brigando com Paulo Roberto Falcão, mas o Falcão, que eu saiba, ele nunca foi narrador. É. Então, como é que vai aparecer numa pesquisa como narrador Paulo Roberto Falcão? Essas coisas Então, têm quando umas ele- discrepâncias aí que... Então, quando aparecia na minha pesquisa que eu ganhava, eu ia lá receber com maior... Puxa vida, era o único fora do sistema RBS que ia lá receber esse título. Aí, quando me avisaram, eu digo, entendi perfeitamente. Mas eu já não tinha assim, muita confiança na pesquisa, embora acreditasse um pouco mais, porque eu estava fora do contexto. Sim. Sim. Então, se estão me dando é porque... Não é? Tá acontecendo. Mas aparecia lá os concorrentes que não tinha nada a ver. E agora, muito menos ainda. Porque vocês peguem ali e vejam, eu não estou inventando. Se aparece o Pedro como o principal locutor esportivo do Estado, mas vê quem são os concorrentes dele. Eu não apareço em lugar nenhum. Não aparece o Zé Aldo, não aparece o Orestes de Andrade, não aparece o Daniel Oliveira, não aparece ninguém mais. Não aparece narrador. Então, que história é essa? Faz a pesquisa no Estado e só tem um narrador? Então, você tem rivalidade, tu e o Pedro, então. Sim. Na época que eu ganhava, o Pedro aparecia como segundo, às vezes. Mas sempre o Paulo Roberto Falcão estava por ali. Mas que diabo é isso? Como é que tem isso aí? Como é que aparece? Mas tem mexe nessas pesquisas aí? Eu acredito que sim. Desde o meu tempo que eu ganhava também. Embora tenha eu ressalve isso aí. Se eu ganhava fora do contexto da RBS, não Mas sei que da explicar. empresa, eu quero que ganhe esse porque eu tenho que vender para agência de publicidade. Mas escuta, gente, eu não sei, essa revista que promove o Top of Mind, quem é que de fora da RBS que ganha? Aponta aí um para mim, É que difícil. vai lá no Top of Mind. É difícil. Difícil. As empresas que ganham não são as mesmas sempre? Eu tenho uma... Eu não confio em nada e tenho uma descrença nessas competições. Eu já vi gente criar CPF para votar em si mesmo, para chegar. Eu não... Eu também não acredito. Eu vou dizer o seguinte, Haroldo, para ganhar prêmio de reportagem, eu já não inscrevo mais no Prêmio Ari. Eu não inscrevo mais prêmio, porque eu vi uma reportagem minha forte, consistente, tirar 5º lugar e perder com todo respeito aos colegas, perder uma reportagens que, sabe, que foram cumprir tabela lá. E isso faz protocolar. Aí diz, não entro mais. Isso cansa, né? Isso cansa. Como diria o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, o sistema é foda, cara. Fudidão. Mas o Haroldo, quando você chega, quando o Ranzolin vai para a Rádio Gaúcha, como é que se administra 2 estrelas? Olha, quem mandava era ele, né? Era o chefe. Ele chegou como chefe, né? Ele chegou como chefe e ele que escalava. Ele brigava. O Rui tinha mais confronto com ele por causa de mim do que eu próprio. Porque o Rui falava para o Ranzolin, poxa, o Haroldo tem que dar uma atenção maior e tal. Foi o período que eu fiquei sem fazer vários Grenais. Vários Grenais naquele período eu não fiz. Por isso que o meu número hoje de Grenal está reduzido para 188 só, né? Eu já devia estar ultrapassado os 200. Mas foi um período em que não tinha graça, sabe? Não tinha graça, porque era eu, o Ranzolin, ou eu e o Lauro e o Osterman, Ranzolin, Lauro e Osterman, com o Darcy e o Belmonte. E depois mais o Antônio Augusto. Então, a seleção do rádio estava ali. A RBS contratou todo mundo, Exatamente. praticamente da Guaíba. Até a revista Placar fez uma foto nossa, né, dizendo a seleção do rádio no Rio Grande do Sul. Eram essas 6 pessoas. Eu, Ranzolin, Lauro, Osterman, Darcy e João Carlos Belmonte. E aí, quando tinha a dobradinha, os duplex. jogos, o duplex, era o Ranzolin com o jeito dele, né? E eu bagaceiro. Eu bagaceiro. Eu me lembro, eu fui suspenso várias vezes pelo Ranzolin. Por quê? Porque eu fazia muita bobagem para cima dele, né?
Eu brincava muito, que eu brinco muito na jornada. Brincava mais, hoje eu estou mais sério. Mas eu estava fazendo um jogo na Bahia. Mas antes do Haroldo contar essa história, suspensão que aconteceu, será que teve rolo por aí? Eu vou pedir encarecidamente para você. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, deixa o seu recado, o seu like também é fundamental. Gente, like, bota like nesse canal, dá like nesse vídeo. Espalha para todo mundo. Haroldo, o que aconteceu na Bahia, Haroldo de Souza? Você falou em duplex, eu estava fazendo um duplex com o Ranzolino. Eu estava na Bahia e ele aqui no Beira-Rio. Estava com o Grêmio lá. E aí eu tinha comprado umas balas. Na Bahia tem uma bala do nome Chibiu. Chibiu? Chibiu. Bala Chibiu. Ele não sabe o que é Chibiu. Ele não sabe o que é Chibiu? Sim, bala Chibiu. Mas o Ranzolino não sabia o que é. Aí eu tô narrando e tal, e lá pelas tantas eu perguntei: Ranzolino, você já chupou Chibiu? Deu pra mim agora. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Segunda-feira nós conversamos. E bola com a de gaúcho, tal. Ah, tudo bem. Eu digo, mano. Mas precaução, guardei umas 2 balas. A prova. Segunda-feira chego. A secretária dele, Ranzolino, quer falar contigo. Eu digo, sabia? Entrei ali. Que história é essa se eu já chupei Chibiu? Eu digo, pô, Ranzolino, eu fiz uma brincadeira contigo, cara. Pois é, mas é pejorativo. Eu digo, pejorativo nada, rapaz, você não sabe o que eu tô fazendo. Tá aqui, ó. Fiz a mão no bolso e dei uma bala pra ele, bala Chibiu. Ele falou, é uma bala. Eu digo, é uma bala. Mas pegou mal do ar, só tá suspenso 3 dias. Eu digo, tchau, voltei. Não apresentei o Esportes ao meio-dia por 3 dias. Tudo do Chibiu. Porque eu perguntei se ele tinha chupado Chibiu. E ele pensou que Chibiu era outra coisa, era uma bala. É que Chibiu, pra quem não sabe, é popularmente conhecido como um órgão sexual da mulher. Pode ser. O Chibiu. E a bala Chibiu. Mas isso é que nem um jogo fazer lá em Patos, na Paraíba, que tem a cidade de Cabaceira. E eu perguntei pro operador lá na Paraíba, por que Cabaceira? E ele disse, não, porque aqui dá muito cabaço. E eu disse, mas como assim cabaço? Cabaço, uma fruta. Fruta? E ele assim, como é que se come esse cabaço? Chupando. E o Cristiano Silva adora eu contei isso. no ar. Isso, claro. Eu disse, olha, aqui tem a cidade de Cabaceira, porque dá muito cabaço. Ao contrário do sul, que não tem cabaço. Aqui tem cabaço, da fruta cabaço. Pá, deu uma crise, cara. Confusão desgraçada. Os falsos moralistas. Só por causa de uma Que nem aquela balinha. história do ônibus aí em cima, né? No Peru, na Colômbia, né? Qual? Mas não sabe do ônibus? Não, como é que é o ônibus? Não, é boceta o nome. É esse? Sim. No Chile vou pegar uma boceta. Exatamente. Eu falei isso no ar também. É? Diga, eu vim pro estádio hoje de boceta. Pode! Como assim? Tá louco? Tu foi do boceta. Mas como isso, rapaz? Eu digo, mas escuta, aqui é ônibus. Eu vim de ônibus pra cá, mas se eu estou aqui, eu tô falando o nome certo da... Não, óbvio. Que diabo? Pronto, mais uma... Cultura, tu tá levando cultura. Mas eu tinha que se explicar tudo. Agora, os falsos moralistas existem até hoje, né? E como tem neguinho pregando moral de cueca, né? Como tem cidadão que entende de rádio, entende de censura, entende do que se deve e o que não se deve falar, né? Aí tu vai buscar o histórico do cidadão que está te cobrando ou recriminando, não tem história nenhuma, não tem origem nenhuma, e aí tu fica sem saber o que fazer, né? Quando tu vê, tu já tá lacrado. Já tá. Lacração, turma da lacração e... É confuso. Ô Haroldo, bom, já deu pra ver que a relação Ranzolin e Haroldo ali na Gaúcha ela teve alguns percalços. Teve, bastante. Teve uma que ele engoliu uma escala da Dona Nara. Ué, como assim? Copa do Mundo da Itália de 1990. Estou lá recebendo o prêmio de um tempo de RBS, final de ano. Sendo jubilado? Sim, jubilado. Aí estou lá recebendo o prêmio e aí a Dona Nara, esposa do Nelson, encostou, porque a gente se conhecia muito. E aí ela para mim, tá feliz aqui com a gente, com a nossa casa, com a RBS e tal? Digo, tô, Nara, apesar de que agora, né, eu tô indo para a Copa do Mundo aí, fazer jogos de Argentina, Itália.
Mas como assim? E, né, o Ranzolin que faz todos os jogos da seleção. Aí ela, não, peraí um pouquinho. Eu, tá. Daqui a pouco vem ela e diz assim, tu vai ter uma surpresa. Ah, tudo bem, ela falou com o Nelson. E o Nelson falou com o Ranzolin. Não, tem que dar 2 jogos para o Haroldo nesse Mundial. E aí eu fui para a Itália com 2 jogos de escalação da seleção brasileira. Escalados pela dona Nara Siroski, a quem eu agradeço até hoje. Copa de 90. Copa de 90. Mas ô Magrão, aí tu sai da Copa de... Em 92 tu vai pra Guaíba? 91. 91 ano pra Copa América, não é? Tu estreia na Sim, Copa América. 91. Tá, mas o que aconteceu? Porque em 90 eu tô lá para fazer fiz o Mundial da Itália pela Rádio Gaúcha. E até aconteceu um fato interessante. Eu fiquei sediado em Roma. E a seleção, eu não lembro se estava em Turim. Não lembro. Eu sei que estava no interior. Eu fiquei na capital, Roma. E aí o Cleiton Celistre foi a Roma para me buscar, assim e tal, né? Pra gente ir junto, tudo voo de avião ali, 40, 1 hora de voo, Itália pequenininha. E aí eu esqueci minha credencial na cabeceira da cama. Bem... E tô dentro do avião e pá! Cleiton, esqueci minha credencial. O Cleiton, muito Ranzolin que era, disse, né, tem problema, o Ranzolin faz o jogo. Digo, tá bom, espera aí só. Aí cheguei lá na concentração, lá nossa, que era um estúdio grande, montado lá onde estava a seleção, né? Aí o Cleiton falou, olha, o Ranzolin, tanto muito, o Ranzolin, Veríssimo, o Osterman, o Lauro, o Lazier Martins, Belmonte. Olha, o Haroldo esqueceu a credencial dele. Não tem problema, eu faço o jogo. Diz, faz nada. Não vai fazer. Quem é motorista aí nosso? Me leva no credenciamento aqui de Turim. Eu com o passaporte, né? Aí cheguei lá. Alguém fala português aí? Uma morena lá. Olha, eu sou de Santos, o que manda aí, brasileiro? Digo, é o seguinte, eu desembarquei, eu vim de trem aqui para... Acho que é turista. E eu desci na coisa e disse que só tem assaltante no Rio de Janeiro e São Paulo. O cara levou minha correntinha, eu tirei a correntinha do pescoço, levou minha correntinha e minha credencial, me roubou e eu preciso narrar o jogo amanhã à noite. Ah, vai ali, tira uma fotografia ali. Cadê o teu passaporte? Deu o passaporte para ela. Ela foi lá e me deu outra credencial. Aí eu volto. Aí eu voltei com a credencial no pescoço. Desce um aplique da mulher, aí, que nem tu deu no cara lá em Minas, do cartão. Aí cheguei com a credencial no pescoço. Ué, como é que você conseguiu? Eu digo, como é que eu consegui, rapaz? Eu esqueci lá. Aí aqui eu fui assaltado. Assaltado. Não interessa a história. Interessa que está aqui a credencial. Eu vou fazer o jogo amanhã. E estamos conversando. Eu para a bolinha. Aí me bota no quarto com o Lazier Martins. Aí eu estou acendi um cigarro. Aqui só não pode fumar, não pode fumar, tu sai para fora, vou fumar aqui. Naquela época eu fumava em bar, de avião. Tudo, porque eu não vou fumar dentro do quarto onde eu estou morando. Não. Foi mais um rolinho. Mas fui lá, fiz o jogo e no dia seguinte voltei para Roma. Depois fui de novo para fazer um outro jogo, mas daí tudo dentro da... Tinha 2 credenciais já. Ah, sim, da credencial, Ranzolin, olha, então você deixa essa outra credencial aqui e pega a tua lá de Roma. Digo, mas a credencial é minha, Ranzolin. Está no meu nome. Por que eu vou deixar contigo? Com lembrança tudo profissional. Para você ceder para um amigo teu entrar no estádio. E se eu faço, então, eu vou arrumar uma namorada lá em Roma e dou uma credencial para ela. Bota no pescoço e entra comigo. Tá? Eu estava transmitindo todos os jogos do Estádio Olímpico. Tinha espaço? Não. Aí falou, não, mas a credencial não é tua, da Rádio Gaúcha. Mas o nome de quem que está aqui, rapaz? Haroldo Souza. Tá. Tenho 2 credenciais do Mundial da Itália. Tá. E estão guardadas aí nessas... Estão todas elas guardadas. Eu estou fazendo uma montagem delas para botar no livro, que eu quero ver se esse livro é pronto o ano que vem. Tem que ter livro de Haroldo Souza. Tem que fazer. E ganhar uns caraminguá também. Também. Mas, Haroldo, aí 90, como é que surge a ida para Guaíba em 91? A ida para Guaíba foi a seguinte, eu já tinha várias vezes recebido convite do Paulo Sérgio e o Dr. Carlos Ribeiro. Mas quando eu voltei da Copa de 91, eu digo, não, eu tenho que dar um ar da minha vida diferente. Cheguei e pedi a conta na Rádio Gaúcha. Pediu demissão na Gaúcha. Eu cheguei, eu não quero mais. Aí perguntaram para mim,
Mas você vai embora? Você vai para São Paulo, para o Rio? Digo, não. Eu vou ver se eu arrumo emprego aqui. Peguei e fui lá para a Rádio Guaíba e queria falar com o Paulo Sérgio, que era meu amigo já de algum tempo. Paulo Sérgio Pinto. Bancária, que ele era gerente de banco. Do Unibanco. E eu tinha conta com ele. E aí eu procurei o Paulo, digo, Paulo, eu precisava trabalhar, cara. Já sabia até quanto ganhava. Várias vezes, né? Várias vezes já esteve aqui, a gente praticamente acerta, depois chega lá, o Nelson te deixa sair e tal. Eu digo, não, aqui, ó, eu apresentei minha demissão, eu saí da rádio, eu pedi para sair. E eu estou desempregado, se eu não conseguir emprego, aí sim eu vou embora. Aí eu volto, vou para Minas, vou para o Rio, vou para São Paulo, não importa. Falou, não, pera aí um pouquinho. E foi lá, falou com o doutor Carlos Ribeiro. Aí o Carlos falou, mas e quanto que esse rapaz ganha? Aí eu não conhecia o doutor Carlos. Aí o Paulo, não, do jeito que ele está ali, eu conheço esse Haroldo, vem aqui pelo que nós oferecer para ele. Aí o Carlos Ribeiro falou para o Paulo, oferece para ele o que ele ganhava lá. Aí o Paulo voltou, o que tu ganha na RBS, o teu salário que você tinha lá, serve aqui? Eu digo, serve, ótimo, só vou mudar de endereço. Então está empregado. Aí eu fui fazer a Copa América. O primeiro salário que eu recebi, na época eu recebi 1 milhão a mais. Era Cruzeiro? Cruzeiro? Né? Era Cruzados Novos. Cruzeiro, era Cruzeiro. Acho que era Cruzado Novo. Eu ganhava 111 milhões. Que seria 11 mil hoje? Eu acho que isso. Eu sei que era, na minha carteira, está lá, 111 reais, cruzeiros, e 11 centavos, sabe? Todo 11, uma coincidência, né? Então eu recebi um aumento ainda, chegando na Guaíba. Foi um casamento que deu muito certo. Pô. Adorei trabalhar na Rádio Guaíba, porque foi uma... Eu não tinha credencial, eu estava credenciado pela Rádio Gaúcha para fazer a Copa América. Eu e o Rosolina. E aí eu cheguei... Aí o doutor Carlos falou, e agora como é que tu vai fazer a tua credencial da Gaúcha? Eles não vão te ceder a credencial. E eu liguei lá para a Gaúcha e perguntei, né? Eu estou agora na Guaíba, sabe? Podiam me passar a minha credencial, por exemplo, tem que fazer. Não. Tua credencial foi cancelada. Eu, ótimo, mas eu vou viajar assim mesmo, viu, cara? Cheguei lá na coisa, aí peguei todas as minhas credenciais de Copa, botei na mala então, e fui embora para o Chile. Cheguei em Santiago, fui lá no credenciamento. Digo, olha, aconteceu assim, eu saí dessa emissora e passei para essa. Vocês podem ver aí que tem uma credencial cancelada. E eu sou um cara que fiz todas essas Copas do Mundo, tá aqui as credenciais e tal. E eu preciso de uma credencial para poder continuar trabalhando. Eu estou agora nesta rádio aqui, está aqui o ofício da Rádio Guaíba, né? Solicitando o credenciamento e tal, dinheiro para pagar e tal. Não tem problema, vamos tirar a credencial. Mas quando eu cheguei, eu vou no mesmo hotel onde está, de novo, gasolina na vida. No mesmo hotel onde está hospedada a delegação, a seleção brasileira, estava a Guaíba e a Gaúcha, hospedados ali. E eu entro, tem uma mulher na porta, numa dos apartamentos, eu não conheci, que era a dona Yara, esposa do Ranzolin. Eu até passei, olhei assim meio diferente, ela falou, não te mete, porque eu sou esposa do Ranzolin. Digo, dona, não estava lhe conhecendo. Que perigo. Não estava lhe conhecendo. Não, mas eu te conheço. Mas eu te conheço. Não, tudo bem e tal. Aí o Ranzolin por ali, né? Todo mundo no mesmo hotel. Como é que você vai fazer? Não tem credencial? Eu digo, já consegui, já estou com a credencial. Já. Pô. Tirei já. Você conseguiu numa Copa do Mundo, não vai conseguir numa Copa América. Aí começou aquela disputa maravilhosa, muito gostosa, porque o Ranzolin sempre foi um adversário muito leal, né? Um cara de linha, né? Um narrador por excelência. Né? E nada como você disputar com a qualificação do seu adversário é a sua qualificação. Né? Porque se você está enfrentando, está duelando, se você está com um adversário realmente de alta capacidade, é porque você está mais ou menos naquele nível. Né? Então foram anos gloriosos que eu passei na Rádio Guaíba, onde eu fiz amizades que duram até hoje, casamentos que duram até hoje, no caso, eu e o Luiz Carlos Reck. Eu e o Reck casamos, descasamos. Luiz Carlos Reck é uma máscara. Queremos você ele aqui, não vem Reck. Ele não gosta da só gente. Drible.
Não, driblando mais do ele que é tu. outro, mas eu não driblava. Eu é porque eu não estou fazendo. Vocês podem ver que eu não. Vocês não me veem em lugar nenhum. Não, mas vocês não me mas veem em ele vai vir. festa. Magrão, é que o REC não gosta da gente. Eu não vou em festa, eu não vou em aniversário, eu não vou em lugar nenhum, sabe? Eu não estou indo nem mais em velório, sabe? Com medo de Não dá pra dar. Vai que, né? Fazer graça, fazer graça. Vai que tá se engraçando, já tá aqui, já fica aí e tal, né? Então, eu era isso aí. Agora, o REC é uma grande figura. Tá vindo aqui, não é de máscara. Não é máscara. Eu sei o motivo. Tá brincando, a gente sabe. É. Mas o casamento com a Guaíba, você foi mais feliz do que com a Gaúcha? Não, equipara, né? Porque eu devo muito à Rádio Gaúcha porque ela me firmou definitivamente no rádio. Claro. Né? E para quem veio para ficar 3 anos ali e ficou 17, é porque eu tenho muito respeito pelo Nelson Sirotsky, principalmente. Ele sempre me prestigiou, ele sempre foi uma figura muito legal comigo. Legal. O Marcos de Vos, que era cunhado dele, que era o diretor da Zero Hora também, a gente tinha um relacionamento muito bom. E com o Pedrinho Sirotsky nem se fala, né? Porque o Pedrinho era um bagaceiro por excelência e a gente tinha muitos contatos, ele, Paulo Santana e tal. Então, a minha vida na RBS foi uma história muito bonita que eu jamais vou esquecer. E na Rádio Guaíba, porque, modéstia à parte, quando eu cheguei na Guaíba, ela estava numa situação muito difícil. Sim. Muito complicada. E aí eu dei aquela, sabe, aquela alavancada. Claro. Né? O doutor Carlos sentiu mais, tal, aquela onda toda, força. Aí o Paulo Sérgio acabou saindo e tal, e ficou eu e o REC brincando ali na área, até que veio o desenlace, né? Que foi comprada pela Rede Record, e aí eu não me adaptei aos sistemas que estabelecia a Rádio Guaíba daquela época. Mas quando você chega na Guaíba, ali a Gaúcha já tinha a tomada dianteira. E aí... A Gaúcha era o que a Guaíba era antes. Sim, claro. Eu estava disparado, porque os 2 principais narradores estavam ali, os 2 principais comentaristas. Mas quando tu foi para Guaíba, deu uma emparelhada. Aí é que sim, tá. Aí quando eu fui para Guaíba, que eu falo que foi 3 em 1, né? Porque enquanto eu saí da Gaúcha, a Gaúcha buscou o Marco Antônio, Geraldo e mais um, que eu não lembro quem é. Eram 3. É o 3 em 1. Não lembro. Narradores. Não lembro. 2 narradores e o outro não lembro quem foi que o Rangelim buscou para dar a compensação. Mas nós se firmamos lá e deu uma equilibrada boa. Teve Grenal, que a gente fez 47, 46. Eles faziam 51, 45. Um equilíbrio. Famoso empate técnico. Famoso empate técnico, a diferença dos 3 pontos. Vocês sentiam mais assim que no Beira-Rio a Guaíba tinha mais força do que no Olímpico? Sim, no Beira-Rio, em função de o Rangelim teve uma falha num jogo. Isso aí. Né? Juventude, né? Eu não sei o que ele falou lá que contrariou. Ele narrou o gol do Juventude que a bola não entrou. Eu só sei que daqui a pouco o Estado estava gritando Guaíba. Guaíba! Que é a vinheta que existe até hoje. Existe ainda? Sim, tem a vinheta lá. Guaíba! E aí nós, mas o que é isso? Olha, um estádio gritando Guaíba, Guaíba, nós temos que aproveitar. E aí fizemos aquela vinheta e usava aquela vinheta. E aí ficou muito equilibrado. Sim. A pesquisa era taco a taco. Muito taco a taco. Até enquanto que eu estive lá, nós tínhamos uma briga muito boa entre Gaúcha e Guaíba. E quando é que entra... Daqui a pouco a gente fala mais sobre a passagem pela Guaíba, mas quando é que entra a vida do Haroldo de Souza na política? Porque daqui a pouco você vai para esse lado também, né? 1998, eles queriam que eu fosse candidato e eu fui candidato a deputado estadual. Pelo PTB do Sérgio Zambiase. Forçado, né? Lá pelos Fitinini de Canoas. Sete Campos de Piracicaba. Exatamente. E nós pagamos tudo para você sair por Canoas, para deputado estadual, tudo bem. E eu tinha a Copa do Mundo na França, né? 98. Tá, fizemos as contas, não, dá para fazer a Copa do Mundo que não vai interferir no prazo estabelecido do Mundial. Mundial de junho, julho, e as eleições de outubro. E eu fui embora para... Quando eu saí daqui, o PTB tinha alugado para mim uma casa na Avenida Cairu, uma casa de 2 pisos, para fazer meu comitê.
Quando você voltar, você vai ter uma maravilha, o comitê, que lindo. Papai. Eu viajei com aquela, né? Quando eu voltei, aquela expectativa, primeiro candidato a deputado estadual, primeira eleição, né? Aquela emoção, aquela curiosidade. Eu pedi para o taxista do aeroporto, me passa na rua Cairu, assim que eu queria ver, né? Lá, Claro. Passo lá para deputado federal, delegado... Fugiu o nome do... Puxa, fugiu o nome do... Sim, mas era um outro delegado... se eu lembrar depois, eu falo. Delegado não sei o quê, deputado federal. Eu digo, acho que estou enganado, mas é aqui mesmo. Eu parei, disse, olhei, escuta, mas de quem é esse comitê aqui? Esse comitê é do delegado... Wilson Miller. Não é o Wilson Miller. Se fosse o Wilson Miller, eu não tinha ficado bravo. Ma... Era um cara que eu não conhecia. Mainardi? Não. Bom, do interior. Tá? Daqui a pouco tu lembra, daqui a pouco lembra. Não vai o caso, porque se eu falar o nome também, ele não vai gostar, porque eu briguei com o cara. Aí eu digo, mas que delegado, o quê, rapaz? Aí eu olhei no canto lá, um monte de material meu, tudo no canto. Aí subiu a escada, fui lá, tava lá esse delegado. Eu digo, mas o que está acontecendo aqui? Não, os Pitinini me deram, peguei o telefone, liguei pro Pitinini, eu vou tirar a candidatura, porque eu senti que vocês da política, realmente, vocês são muito sujos. Não há a mínima condição de eu continuar nisso. Se eu continuar, eu vou fazer um comitê lá em casa. Fui embora. Larguei deles. E fiz uma campanha com um comitê no terceiro andar da minha casa, no Menino Deus, no apartamento, sem elevador. Tinha que subir 3 lances de escada e era o meu comitê. Eu fiquei primeiro suplente, perdi para o Lara, que era dono de Bagé, Luiz Augusto Lara. Diferença de 29, 30 votos. Fiquei primeiro suplente. Durante os 2 primeiros anos, não me chamaram uma vez para assumir. Quer saber de uma coisa? Não quero mais isso. Larguei de mão. Aí, quando vem a eleição, 2 anos depois, para vereador, o PTB, querendo uma nominata forte, me chama. Digo, mas agora não, agora vai ser diferente, vamos te botar 3 carros, já alugamos o comitê só para ti, não vai dividir com o prefeito, com ninguém e tal. Aí fui. Fui o segundo mais votado, perdi para um pastor da Igreja Universal, o Caetano, Valdir Caetano. Fui o segundo mais votado do PMDB, né? E aí fiz 3 mandatos na política, mas... O Orestes de Andrade, sentado aí, onde você está sentado, ele disse que teve um jogo que ligaram para ele, vai lá, porque o homem tá fazendo campanha falando da 12. Não era 12, era falando da... Vai era uma eleição para o governo. Era uma eleição para governo. Não sei, eu sei que o Orestes fez a confusão. 12 minutos. Camisa 12. Camisa 12. Exatamente. O doutor Alceu Colares era candidato do PDT com o número 12. Sim, até hoje é o PDT 12. E eu fui para um Grenal. Eu tinha sido reeleito vereador. E eu estava 2 anos já 6 anos na vereança. E aí eu fui para o estádio para fazer esse Grenal, mas a camisa 12 do Internacional estava de aniversário. Hoje eu digo que eu fiz sem querer, mas na real foi querer querendo. Foi no dia 12 de outubro, com o aniversário da camisa 12. Sim. Torcida que eu fiz parte há muitos anos atrás. E eu vou homenagear a camisa 12. Claro. A camisa 12 me dava prêmio quase todo ano. Sim, lembra quando davam claro. prêmio? Todo ano ganhava algum troféu da camisa 12. Eu adorava eles. Como adoro eles até hoje. Né? Mas também já não é mais como antigamente. Não é mais. Antigamente as torcidas organizadas eram legal. Coisas fantásticas. Eram festas maravilhosas. E eram comportamentos dentro do estádio... Totalmente diferente. Que, pelo amor de Deus... me arrepia de falar das organizadas do passado. Aí eu faço a minha abertura, que, modéstia à parte, eu também lancei no Rádio Brasileiro abertura de jornada. E lancei aqui, em função de que deve ter até hoje lá. Esta característica identifica a equipe de esportes da Rádio Guaíba de Porto Alegre no comando da grande jornada esportiva Ipiranga. Os caras entravam fazendo isso. Lá na Gaúcha, a mesma coisa. Rádio Gaúcha, não sei o que e tal. Já vinha na pasta.
Digo, não, vou fazer diferente, eu vou fazer uma crônica antes das aberturas de jornada. E criei a abertura de jornada esportiva. Que hoje todo mundo faz, embora não façam mais. Mas tentaram fazer. Eu faço até hoje. Aí eu estava ali redigindo a maquininha de escrever, homenagem à camisa 12, porque 12, pai, endereçando 12 para Colares e tal. E a briga era com o PMDB. E eu digo, pô, eu estava 35 minutos do segundo tempo, e eu... saudação a 12, grande 12, é com a 12 que eu vou, 12. 35 minutos, uma mulher do PT liga lá para o Carlos Ribeiro e diz, olha, nós vamos tomar providência se vocês não tirarem esse rapaz do ar. O Carlos Ribeiro não deu outra, né? Ligou para a cabine e disse para o Haroldo terminar sem falar mais 12 e o Orestes já está indo para aí. Terminei o primeiro tempo, o Orestes já estava lá, aquela carinha dele. Bem constrangido. Claro, a porra. Eu não tenho, eu conheço o caráter das pessoas. Agora, o caráter do Orestes de Andrade é impagável. É uma fantástico. Figura queridíssima. Maravilhosa. É um cara fantástico em todos os setores. Ele estava sem jeito, né? Eu digo, não, pega aí e vai embora, rapaz. Numa boa, taca fogo neles, mete bronca. Eu nem fiquei vendo o segundo tempo, fui embora para casa. Aí na segunda fui lá, foi um pedido aí deles e tal. Digo, não, cara, tudo bem. Eu nem me fraguei que tinha essa disputa do 12. Não me fraguei mesmo. Isso foi sem querer. Foi sem querer, mas... Coincidência, né? Coincidência, claro. Ô Magrão, aí história fantástica na Guaíba. E surpreendentemente tem coisas no rádio que eu, desde que entrei em 99, que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Zambiase, sair da Farroupilha. Rec, sair da Guaíba. Haroldo de Souza, sair da Guaíba. E tu sai e vai para Bandeirantes. Outra vez eu pedi para sair, né? Pedi para sair da Rádio Guaíba. Eu não estava me acertando direitinho com as coisas, não abotoava. E para não brigar, né? E sair bem, agradecido, porque, puxa vida, são 19 anos de casa. Saí numa boa. Não quero mais e tal. E aí acertei com a Rádio Bandeirantes, cujo episódio eu me nego a falar. Boa. Chegou a ficar um ano lá? 1 ano e 10 meses. Yeah. Eu não me nego a falar sobre isso, porque eu tenho 62 anos de profissão. E a única vez que eu fui mandado embora. A única vez que eu fui mandado embora do serviço. Sem explicação. Eu havia perdido a eleição no domingo. Tinha encerrado minha carreira política. E chego na segunda-feira para trabalhar nessa rádio. E não, eu estava dispensado do trabalho. Foi um baque muito grande, porque eu nunca tinha sido despedido, nem enquanto caminhoneiro, nem enquanto locutor esportivo. Essa mágoa a gente não guarda mágoa, né? Deixa passar, já esqueci, mas fica aquela coisa, né, dentro da gente que sai de lá meio atordoado. Fui lá para um boteco ali da Rua Santana, do Darcy. Vocês conhecem, né? Sim, o quase no Palácio da Polícia ali. Né? Exato. Fui lá pro fundão, aí já com a minha nova parceira, que é a Carla. E eu acho que nós tomamos 2 caixas de cerveja. A tarde toda. Fiquei desempregado e perdi a eleição ontem e desempregado hoje. Digo, pai, e agora? Para Guaíba não podia voltar, né? Porque sabe como é que é, gente. Para a RBS era uma chance. Liguei para o Nelson. O Nelson, vem aqui para a gente conversar. Mas daí eu acho que houve uma interferência outra lá dentro. Porque ali o Pedro já era um. Uhum. Aí houve uma interferência lá dentro. De quem? Não, deixa assim. E aí eu acabei não... Mas aí me surgiu isso, tem a Rádio Grenal que está começando agora. E eu fui para a Rádio Grenal, fui lá na Rádio Grenal. E é o Paulo Sérgio lá, digo, então eu vou arrumar emprego. Não preciso sair de Porto Alegre, agora não quero mais sair, não queria mais sair, né? 40? Há 10 anos atrás. Aí cheguei lá, falar com o Paulo Sérgio, ele falou, e Haroldo, o que houve? Eu digo, não, eu fui mandado embora, estou desempregado. Não, então está empregado, beleza, lá.
vai fala com a Marjana, disse que eu mandei você falar com ela e tal. Aí cheguei lá, a Marjana, mas e o salário? Eu digo, não, o salário não é o problema, que eu ainda tinha, né, 3 meses de vereança, né, outubro, novembro, dezembro. Eu me sustento com o salário de vereador, depois a gente vê a partir do ano que vem como é que a gente faz aí. Salário aí não consta, nem consta. E comecei lá na Rádio Grenal, que era uma salinha, metade, menos do que isso aqui, menos do que esse estúdio fantástico que nós estamos aqui. Um monte de gurizada, todo mundo junto, técnica, tudo misturado num cantinho, só aí nada mais. A Rádio Grenal era aquilo. Pô, cresceu um monte. Boa! E aí nós começamos. Aí eu fui buscar o Pato, o Darcy, e fomos juntando ali, fazendo a mescla, né? E a Marjana é uma pessoa inteligente, que abre a guarda para as pessoas, né, que entendem, né, de bola e tal. E agora já vai para 11 anos que a Rádio Grenal está no ar. E Com tá bem. audiência, né? Graças a Com Deus. audiência. Nós temos uma boa audiência, sim, graças a Deus. E fazendo mais ou menos o que aconteceu lá com Gaúcho e Guaíba lá atrás, porque aí vocês levaram, tem lá a Rec, Dalpisol, Rogério Belk, Haroldo, Não, Pato, nós temos o time da Guaíba, temos lá. tem o Rec, o time, o Rogério o titular da Guaíba dos anos 90 tá lá na Guaíba, Magrão, na Grenal hoje. Tu é um cara de personalidade forte, papo reto. Tu não pipoca. E uma vez tu quase saiu na mão com o Kenny Braga no estúdio. Como é que tá a tua relação com o Kenny Braga? Ela existe, não existe? É só profissional? Não, vocês foram contemporâneos na Gaúcha, não foram? Nós trabalhamos na Gaúcha junto, né? O Kenny é uma figura muito complicada, bastante complicada. Tanto você pega o histórico do Kenny no sala de redação, que vocês vão ver as rusgas que ele tinha com o Osterman e com Santana. o falecido Santana, né? De xingamento e tal. Hoje, ele é o mesmo Kenny Braga, é muito difícil de conviver. E eu sou uma pessoa um pouco esquentada, sabe? Quer dizer, hoje não mais, hoje com essa idade aqui também não aguento mais nada. Mas eu era muito de encarar as coisas, né? E aí eu estou no debate, e ele levanta a voz, eu digo, vai devagar, calma, não é assim, PPP, pó. Eu levantei, né? Levantei e digo, olha, que tu levantar, tá feita a rosca. Aí eu tô fora, né? Porque, imagina, se agrediu um companheiro dentro do estúdio. Tudo filmado. Tô na rua, né? Evidente. A sorte que ele não levantou e o delegado Benhur Marchiori, que estava do meu lado, e Marco, segurou e tal, e fez eu sentar. Passou, nós ficamos muito tempo sem conversar. Agora já estamos aí Já teve outras brigas? Mas já teve mais brigas, assim, Haroldo, desse tipo na tua carreira? Eu tive uns rolos muito grandes, mas tive umas coisinhas diferentes. Mas de sair na mão e... Isso aí não. Mas coisas que acontecem, né? Quando o cara é mais jovem, assim, né? Mas, Magrão, até nessa bela história, só conta história quem tem história pra contar. Haroldo Souza é a lenda viva. Teve um episódio que se fala muito da Batalha de La Plata. Tu tava lá naquele jogo do Grêmio? Estava. Que a imprensa apanhou. Isso em 1983, foi no ano que foi campeão da... Não, acho que foi quando... Em 84, né? Eu não sei precisar o ano. Que o jogo em La Plata, que Batalha o Grêmio expulsaram um monte, tiveram que o... O Grêmio terminou com 8, né? Isso. Foi uma confusão desgraçada. A cabine de rádio fechada, mas no meio da torcida. Tipo, parecida aquela que era do antigo Olímpico, não sei se chegaram a conhecer. Sim, claro. Que o torcedor passava na porta, do lado, assim era lá. Mas fechou um tempo, cara. Fechou o tempo na arquibancada. Eu acho que foi com o Nelson. Eu acho que os caras querendo pegar o Nelson, nós conseguimos botar ele para dentro da cabine. Mas olha, vou dizer uma coisa. Aquele dia eu achei que nós íamos realmente ter muitas dificuldades. Mas os boleiros do Grêmio passaram muito mal, os dirigentes passaram dificuldades. E nós, para sair do estádio também, foi um terror. A Batalha de La Plata. O Grêmio conseguiu superar e nós também levamos alguns empurrões, sopapo e tal. Esse foi o pior perrengue que tu passou em transmissão? Foi um deles, mas nós, muito sacana, terminou o jogo, nós fomos pro hotel. Chegamos no hotel, tá, aquela polícia, tudo cuidando e tal. Aí o Antônio Carlos Mafalda, um fotógrafo que está em Santa Catarina agora, o falecido Nico Noronha. Eu acho que o Darcy Filho também estava. Eu sei que nós em 8, cara, de rádio, um bar lá do outro lado da praça. Tem um bar. Nós queríamos tomar uma cerveja.
E nós fomos... Porra, estamos em 8, Claro, mas vamos lá. Né? Vamos lá. Chegamos lá, o bar era comprido assim, cara. E nós fomos entrando, e os caras tudo olhando assim, uns identificados com camisa, tudo doido, né? Já se viu isso. Nós tínhamos escapado de uma bronca e estamos procurando a bronca. Aí quando nós estávamos lá no fundão, lá, mesa de bilhar, aqueles troços todos, os caras, agora nós outros agora vamos cobrar os tênis brasileiros. Pô, digo, ó, gente, nós temos que chegar na porta. Se a gente chegar até a porta... Chama a polícia. Nós temos que partir para aquela praça ali e ninguém nos pegar, né? Porque se pegarem, já não vamos ser esfolados. Meu Deus. Chegaram na porta? Chegamos na porta, mas não empurrão e pai, braçada. Quando chegamos na porta, riscamos. Aí atravessamos correndo, né? Quando atravessamos correndo, tinha um monte de polícia na frente do hotel, né, que estava aguardando a delegação do Grêmio, depois da confusão que tinha havido. E aí os polícias, os caras, como funciona cá? Mas daí entramos para dentro do hotel. Só o bar, só o que o Haroldo conhece de estádio de bar. Quantos passaportes tu tem? Eu enchi 4, 5 passaportes. Espetáculo. E bar, né? E bar a gente conhece. Na excursão de 1973, que foi aquela excursão grande que nós fizemos, quando nós chegamos na Escócia, eu e o Paulo Roberto, que era o repórter da rádio Itatiaia do Belo Horizonte, Paulo Roberto Pinto Coelho, o negão da tua estatura, assim, forte pra caramba. E aí nós conseguimos o uniforme da seleção brasileira, aqueles macacão verde e amarelo. Ah, sim. E eu sempre magrão, né? Magrão? 28, 29 anos. Informa. E ele também, bem com postura física legal, de boleiro. Botamos aquilo e saímos, fomos procurar um pub. E entramos. Com um fardamento. Eu era o Rildo. Te passou por Rildo. Paulo Roberto Jairzinho. O que nós bebemos de uísque. E de graça. De graça. E autógrafo. Chegamos bêbados no hotel. Eu lembro do Dr. Lídio Toledo, falecido Lídio Toledo. Onde é que vocês andavam com esses uniformes? Não sabe me dar um passeio aí. Vocês estão bêbados. Que imagem que vocês estão dando da seleção brasileira? Onde é que vocês arrumaram esse uniforme aí? Nós tínhamos conseguido com o Knockout Jack. O massagista? O massagista, Knockout Jack. Demos um troco para ele e ele, não, empresto para vocês aí e tal, e depois vocês devolvem. Histórias que fazem parte da vida da rádio. Que espetáculo. Mas foi muito legal. Haroldo de Souza, 2017, final da Libertadores lá em Landuz. A única que ficou com a cabine foi a Grenal. Tu lembra aquele sufoco que foi lá? Nós entramos, a primeira a falar de lá foi a Grenal. Claro, só tinha um operador. Acho que o Lanús não estava, tenho certeza, o Lanús não estava preparado para a decisão. Não, eles não sabiam que era. Toda a imprensa, o bandeirinha de escanteio nos pupitres, Grenal na cabine. E só tinha um cara para fazer a instalação. O Magrão pegou o cara pelo pescoço, entra aqui e ficou na porta. Você só sai daqui depois que a Grenal botar assim, porra, Magrão, vamos fazer... Mas não demora, né, Magrão? Nós temos que entrar pro ar. Mas daí entramos rapidamente. Depois, logo em seguida, entrou todo mundo. Entrou todo mundo, mas eu tive a satisfação de... Estamos com a exclusividade aqui de lado. Isso é uma coisa que o ouvinte... Não sabe. Dá uma diferença de 2, 3 minutos, 5 minutos, mas é para a vitória. Nós consta, claro. Para nós consta, não faz diferença nenhuma. Porque quem vai ouvir a Rádio Guaíba vai ouvir a Rádio Guaíba, está esperando ali, a hora que entrar, entrou. Rádio Gaúcha, a Rádio Grenal. Aí, mas acontece que é aquela satisfação. Claro, imagina. A entrada aqui com a exclusividade. Mas um corredorzinho fininho, Magrão na porta. Não vai sair daqui. Hoje mudou bastante. Hoje a internet, isso aqui que estamos fazendo, né? Hoje, poxa, vocês estão inseridos, né? Você tem um meme do Inter que sofre essa torcida do Internacional. Virou meme. Todo mundo manda para grupo de WhatsApp o que sofre essa torcida do Internacional. Você já está se adaptando mais a esse ambiente, Haroldo? Eu agora já estou dando até, preferência a fazer tubo. Por quê? Esqueceram do rádio quando construíram os novos estádios. A arena tem que... Não. Isso aqui é muito alto. A arena é dose cavalar para você fazer jogo à noite. Com aquele vidro dando aquele vidro na frente. Reflexo. Lá embaixo, à distância,
meio que pegando no ombro, na cacunda do jogador. Olha, se o narrador que falar ali eu não erro o nome do jogador, está mentindo, seja ele quem for. Porque a gente tem dificuldades, sim. O repórter ali é primordial para o narrador lá embaixo. Principalmente aquele repórter que gosta de ajudar. Porque tem uns repórteres também que vão dizer uma coisa. Não gosta de ajudar? Não gosta de ajudar. Eu ajudo. Uma variatinha, né? Agora, o bom repórter é aquele. Ajuda. Haroldo, fulano de tal tá com a chuteira tal cor. Fulano tá com uma atadura no braço. O Luiz Soares está com a atadura na mão direita. Tá? Olha, os dois parecidos lá. No Beira-Rio já é um pouco mais próximo do estádio. Mas quando joga Alemão e o Pedro Henrique à noite, é complicado também. Então parecidos. O repórter que é bom ajuda, né? O Alemão está com a chuteira verde. Vai lá. Sim. O outro está com a chuteira tal. Dá detalhes. Vai ajudando. Daqui a pouco você está trocando o nome do jogador. Haroldo, o lateral esquerdo não é fulano que está fazendo. Eu não fico... Eu fico mais feliz quando alguém me chama a atenção. Porque, Haroldo, o nome que você está dando aí está errado na tua planilha aí. Do que aquele que permite que eu faça o jogo inteiro, certo? Errado. Com o nome trocado, Aí sem que me avise. Aí eu fico realmente pé da vida e muito magoado com ele, seja quem for esse profissional. Não pode. Tá? Outra coisa, você está acostumado a trabalhar com os repórteres. Aí você grita o gol, e vai do gol, e você demora o gol, o repórter tem que se fragar. Não viu quem fez e vem por baixo e fala. Vem embaixo, pode falar forte, né? Não tem problema. Pedro Henrique! Porque daí o tempo de gritar o gol e vai consciente, porque daí você já olha para o monitor e já está passando o lance, aí você constrói o lance de novo e narra o gol como, né? Direitinho, porque você tem a certeza daí o repórter te deu. Claro. Te deu lance. É o mínimo que a gente espera. É o mínimo que a gente espera. Então, agora, em função disso, quando eu joguei à noite, não que eu não vá, eu vou. Mas quando me coloco no tubo, eu não chego mais. Eu fui contrário ao tubo, briguei muito com o Ranzolin por causa disso, porque ele foi um dos propulsores disso aqui no Rio Grande do Sul também, né? Imitando lá os Valdir Amaral da vida, lá no Rio de Janeiro. Mas hoje eu já sou mais favorável, porque a gente é beneficiado. Pela imagem, claro. A imagem se repete, né? Você grita o gol. E ela mudou muito a imagem, ela ficou muito próxima, lances e detalhes. Exatamente. Que ajuda. Facilita, assim, porque você grita o gol e se você... Eu sou atento a isso. Eu grito o gol e agora eu estou repetindo o lance do gol. Porque, sei lá, para ficar diferente. Então o óleo está repetindo de novo o lance. Então você vai de novo no lance. Então você reforça o gol e o gol fica mais completo. Haroldo de Souza, gremista ou colorado, Haroldo? Nós temos ETzinhos aqui, ó. Grêmio Inter. Não tem identificação? Não, eu tenho a facilidade, né? Não é daqui, né? Se eu tivesse nascido no Rio Grande do Sul, evidentemente que eu seria um dos dois e diria quem eu era. Eu acho boa a pessoa. Um Pedro Carneiro Pereira da vida, que se identificou com o Grêmio, personalidade. O Ranzolin identificado com o Grêmio, personalidade, né? O Ranzolin nem nasceu aqui, nasceu em Santa Catarina, né? Acho que sim. Mas eu não nasci aqui no estado do Rio Grande do Sul, então eu tenho esta facilidade de dizer que sou Grenal. E agora eu estou na Rádio Grenal. Então, agora, meu time de coração mesmo, de pequeno e tal, de torcer Corinthians, com a influência ali de Jacarezinho, Paranapanema, Estado de São Paulo, Corinthians. Haroldo, você acha que o rádio tem vida longa? Precisa mudar? Essa conversa ela veio com o advento da televisão. Sim. Né? Quando surgiu a televisão, se falava, o rádio está com a vida contada, e não foi o que aconteceu. O rádio continuou ativo, continuou vivo, mas agora parece que a ameaça é outra. É uma ameaça mais consistente. Digital, a era digital. É rádio não sei o quê, é YouTube, é rádio... qualquer um monta uma rádio... Identificadas. As identificadas, né? Todo time de futebol tem uma rádio agora no ar. Quase todo. Começou com o Atlético Paranaense, não começou? Sim.
Também. Né? Canal oficial do clube. Pioneiro lá foi a rádio do Clube Atlético Paranaense. Mas agora que nós já temos a Rádio Imortal, tem a Rádio Inferno, né? Em Belo Horizonte tem a Rádio Raposa, tem a Rádio Galo. Mas tu acha agora, que eles são uma ameaça para o rádio, de modo geral? Uma ameaça. Eu acho que o rádio ainda tem mais um tempo de vida para quem faz o futebol raiz. Agora, para fazer esse rádio que atualmente estão se fazendo por aí, com exceção nós, né? Nós, a Grenal, a Guaíba, a Gaúcha. A Gaúcha também já está dando umas coisinhas diferentes, mas o rádio raiz eu acho que ainda tem um tempo de vida, um pouco mais de tempo de vida. Agora, a ameaça agora é muito grande, né? Porque a rede social bomba mesmo. É verdade. Mas tem muita fake news na rede social, né? Isso é que é o problema. Mas é o clique, buscar o clique. Qual conquista te emocionou mais? Você narrou todas, né? Todas, de 70 para cá. Seleção brasileira, dupla Grenal. A maior emoção para mim, no começo aqui, foi a vitória do Internacional em 75, né? 75. Campeonato Brasileiro. 75, 76. Porque o Gaúcho não tinha ganho nada em termos nacionais, né? Foi ultrapassado uma Bituba ali. Foi um momento sublime. Aquele gol do Figueroa é inesquecível. O gol do Baltazar no Morumbi, o primeiro título do Grêmio também, é algo inesquecível, que fica marcado para o resto da vida. As transmissões do Japão, a de 83, primeiro com o Grêmio, né, onde o rádio era muito forte. O rádio era forte na época, muito forte mesmo. E ser campeão mundial aquele ano, naquela época, era um negócio do outro mundo. Né? Campeão mundial do Japão, meu. Onde o Santos era bicampeão, onde o Flamengo tinha sido, né? O Corinthians foi depois, e depois o Internacional lá com o Barcelona, que 99,9% dos apostadores do mundo dava o Barcelona como favorito. E aí o Internacional vai lá e belisca Ronaldinho, Barcelona e tudo. Foi um momento também sublime do rádio. E na seleção a conquista do Penta, né? Apesar de estar presente no tetracampeonato nos Estados Unidos, o pentacampeonato foi fantástico por causa da seleção que o Luiz Felipe conseguiu montar. Né? Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, 2002. Não tem nada parecido. Né? Quem é que vai ser o Haroldo de Souza do futuro, se é que vai ter? Olha, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia mesmo. Assim. Sei lá, eu gosto muito do Zé Aldo, sabe? O Zé Aldo vai ficar feliz em ouvir isso. Eu gosto muito do Zé Aldo, ele sabe disso. Eu acho o Zé Aldo um narrador muito preciso na bola, sabe? E tem um bom texto também que ele não usa. Eu li um texto do Zé Aldo na rede social quando ele pegou Covid, foi um dos primeiros a pegar o Covid, né? Quase embarcou. Mas aquele texto que ele fez ali é um negócio fantástico. Escreveu como ninguém. Eu até falei para ele, digo, por que você não faz as aberturas de jornada caprichada, cara? Bonito e tal, papá. Eu não vejo os narradores adversários, você entende? Tenho eles todos como amigos. Eu gosto do Zé Aldo, acho que ele tem tudo para assumir aí uma posição de destaque. Dos narradores atuais é o que eu penso, né? Mas não sei, é difícil. Você fez tudo o que queria fazer no rádio? Fiz tudo. Consegui fazer tudo. Como disse o meu tio Antônio, que faleceu há 8 meses atrás, com 102 anos. Ele sempre me falava, meu filho, tu conseguiu realizar o seu sonho que você falava para o teu tio desde quando você tinha 9 anos de idade. Que você queria ser locutor esportivo, que você queria ser narrador de futebol, e você conseguiu. E eu consegui sim, porque 11 Copas, né? É uma marca... Pesada, 11 Copas. Ao vivo, né? E ganhando? Exato. Ganhando. 70, 94 e 2002. Exatamente, com títulos, né? Com títulos. E essa marca também que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, de ter narrado todas as conquistas ao vivo, todas, absolutamente todas, do Grêmio e absolutamente todas do Internacional. Espetáculo. Então, eu não tenho mais nada assim para... O Grenal, dificilmente algum outro narrador vai me alcançar, né? Eu estou com 188 por aí, mais ou menos isso. Eu acho que dá para chegar aos 200,
Né? O Ranzolin era a minha ameaça, mas infelizmente, digo infelizmente, teve que parar mais cedo, né? Por causa daquela doença danada que pega os idosos, o Alzheimer, né? Se ele não tivesse parado, nós estaríamos ainda até hoje disputando. Ele ontem fez em dezembro, ele faz aniversário no mesmo, praticamente 2, 3 dias de diferença de mim. Com 85 ele estaria narrando futebol, porque o Ranzolin era um cara que se cuidava muito. Eu lembro aqui, na Itatiaia, o Alberto Rodrigues está com 80, acho que 83. Saiu agora. Saiu, né? Saíram com ele. Outra sacanagem. O Garotinho no Rio. 84? 84. E eu acho que tu aqui, quase 80. Eu sou um dos mais velhos. Lá em Recife, lá não tem? Em Recife morreu recentemente o Garganta de Aço lá, que era o... Morreu o Garganta de Aço. Ele também era dessa... Alberto Rodrigues o nome, né? Roberto Queiroz. Roberto Rodrigues está vivo. Roberto Queiroz. Se pudesse escolher uma para voltar um dia... Máquina do tempo. Vou pendurar chuteiras. Acontece um dia. Escolhe uma para voltar. Guaíba ou Gaúcha? Guaíba? Por que Guaíba? Porque foi uma emissora que me recebeu. A Gaúcha me recebeu esplendidamente bem, porque foi me buscar. Mas a Guaíba me deu condições de continuar no Rio Grande do Sul. Porque quando eu procurei a Guaíba, se eu não acertasse ali, eu teria ido embora. E eu teria me arrependido. Hoje eu me arrependo assim de não ter ficado só 3 anos aqui. Financeiramente falando. Sim. Porque se eu volto para São Paulo, eu acho que teria tido condições de brigar com o Zé Silvério, com o Seu Maravilha da Vida, eu acho que teria. Vocês sabem que o salário em São Paulo do narrador... Mas o custo de vida é mais alto também. Mas o custo de vida é mais alto também, mas ganha-se bem mais, né? Ganhava-se bem mais, não sei como é que está. Mas eu, com certeza, porque daí daria de novo uma fortalecida. É verdade. Eu acho que o Haroldo, né, tem um nome, um peso. Olha, Haroldo, eu vou te falar o seguinte. Nada é impossível na vida. Quem sabe, hein? Já pensou? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Embora a Rádio Grenal seja a minha querida, minha queridinha, eu vi nascer. Estou acompanhando os primeiros passos. Né? Só eu sei como foram as coisas lá dentro. Né? De uma salinha pequena, hoje nós temos um estúdio porreta, né? Temos uma boa audiência e tem um diretor que a gente quase não se fala. Eu falei uma vez apenas com ele, mas eu respeito muito o senhor Otávio Gadré, pela postura dele, pelo jeito dele comandar aquela Rede Pampa de comunicação e pelo tratamento que ele me dispensou até hoje. Ele sempre foi muito querido comigo, muito atencioso, via Marjana Vargas, que é a nossa diretora. Então, a minha querida, a caçulinha do Rádio Esportivo Brasileiro, bombando, a Rádio Grenal. E estou bem, estou tranquilo, mas o dia de amanhã só a Deus pertence. E o casamento com o REC, né, que segue. Sim, com certeza. Esse é o teu melhor amigo do rádio, disparado. Hein? O REC é o teu melhor amigo do rádio. Atualmente é, né? Atualmente eu tive uma companhia muito boa em Belo Horizonte, que é o falecido Oswaldo Faria. Grande Oswaldo Faria. Aqui eu e o REC nos identificamos, porque ficamos mais tempo juntos, né? Podia ser eu, Cristiano, eu, você. Só que é coincidência. Eu e o REC casamos na Guaíba e esse casamento teve uma pequena separação. Para onde eu fui, ele foi logo depois também. Da mesma forma que eu saí, ele saiu daí. E aí foi onde? Foi parar nos braços do Magrão de novo. E nós estamos aí. Magrão, o livro então ano que vem? Se Deus quiser, o ano que vem o livro ele já está pronto. Eu só estou dando os últimos retoques. Quero ver para você vender aí pelo menos uns 5 mil livros, eu acho que eu vendo. Vende fácil. E vamos falar sobre esse livro aqui também no dos dois. Olha, Haroldo, foi prazer. Uma honra, cara. Olha, o prazer é meu de ter estado aqui com vocês, batendo esse papo gostoso, maravilhoso, sincero, sabe, com toda a seriedade possível. E pedindo desculpas mais uma vez a vocês dois. Não pede nada. Vocês sabem da estima que eu tenho por vocês. Obrigado. Respeito que eu tenho a vocês dois. Me honra. Excelentes profissionais que são. Obrigado. Já tivemos juntos. Estaremos para sempre juntos,
porque um prefixo não tira a diferença de uma boa amizade. E quem sabe daqui a pouco até E no o mesmo nosso- prefixo. E o nosso relacionamento, por que não, né? E nosso relacionamento que continue nesse nível. Muito obrigado, que vocês continuem com esse sucesso que vem tendo nesse trabalho que vocês fazem aqui. E juízo, né? Muito juízo. E Tu bares. não contou as histórias do Geiso que tu ia contar? Não, deixa assim. Do Almirante, do Almirante. É, O Almirante sim, ali já prescreveu. na Vila Santa Rita. É, lá em Santa Rita. Ah, senhoras Um abraço, e gente, senhores, um abraço, valeu. Haroldo de Souza pra vocês no dos dois. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, espalha pra geral. Esse foi demais. Só conta história quem tem história pra contar. É o que eu Haroldo sempre de digo. Souza. A gente se vê numa próxima. Um espetáculo de programa. Obrigado, Haroldo. Valeu, obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Um grande abraço.